Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Aí, só achei. É porque esse pessoal não dá bom dia no grupo, mas eles entram, pelo menos isso. Esse pessoal é bravo aí, não. Eu penso que tá todo mundo dormindo, mas já tá todo mundo na ativa. Pessoal, bom dia. Eu vou compartilhar aqui os slides da aula, mas antes eu vou conversar com vocês a respeito do trabalho, tá bom? Eu pensei muito nesses últimos dias, né? Na última semana eu tinha feito uma lista que era um pouco grande com relação, tinha muitos exercícios que iriam colocar vocês aí, tomar um tempo muito grande para vocês fazerem. Aí conversei tanto com o professor Maico, né, o coordenador de vocês, quanto com outros professores de vocês, que muitos de vocês estão sobrecarregados com algumas matérias, né? Eu sei disso e tudo mais. E aí eu refiz um pouco do trabalho, que eu sei que se eu colocar esse trabalho eu pensei em colocar na segunda, né? Só que eu reparei que se eu fosse contar com a aula da próxima semana para vocês executarem o trabalho, né? Ou seja, deixar para no dia 19 terminar o conteúdo todo e já absorver tudo no trabalho em si, vocês teriam aí só uma semana e 2 dias para poder fazer o trabalho. E aí vocês não teriam tempo de tirar dúvida nem nada, né? Vocês poderiam ficar com algum tipo de prejuízo. Aí eu peguei e reduzi o trabalho e fiz uma coisa que é mais genérica, que dá para poder vocês fazerem a qualquer, como eu posso falar, qualquer momento, né? Só dependendo da dedicação de vocês em relação ao conteúdo, né? Uma coisa mais, como é que eu posso falar? Mais direta, sem vocês precisarem de ficar recorrendo a todo tempo no conteúdo que a gente vai ver na sala, que a gente está vendo na sala de aula. Então, o trabalho inicialmente tinha 10 questões, ele partiu para 4, né? Eu só deixei as questões que eram, de fato, questões que não precisam de vocês recorrer o tempo todo à aula, né? Aqueles que estão aprendendo o conteúdo da aula vão usar isso, querendo ou não, na pesquisa. Aqueles que de fato têm alguma dificuldade com a matemática, né, que podem vir a ter alguma dificuldade nesse sentido, vão poder também fazer o trabalho sem nenhum problema. Então, eu vou apresentar para vocês, mostrar o que eu quero com cada questão também, né? Mostrar o que isso impacta diretamente para a gente. Mas antes, deixa eu colocar o OBS para gravar também, caso o Zoom dê algum problema, né? E a gente fique sem a aula, como aconteceu umas vezes aí. Então, tá gravando a partir de agora. Eu coloquei aqui para você, eu acho que já compartilhei com vocês a tela, né? Então, o trabalho, vocês vão entregar até dia 30/6, né? Vocês têm essa data limite, que é 30/6, mas em situações especiais, aí eu estendo isso para todos, se porventura vocês precisarem, né, dessa nota com antecedência, vocês só me avisem antecipadamente, e na hora que vocês postarem o trabalho, vocês vão lá e falar: professor, eu postei o trabalho, estou precisando da nota para isso ou para aquilo. Eu sei que tem alunos aí que podem precisar para colação de grau, tem muita gente que tá precisando dessa matéria e de outras, né, poder colar o grau aí no final do semestre. Então, esse papo está aberto, estendido a todos, né, sem nenhuma exceção. Só vocês me procurarem com antecedência, né, manda lá, professor, postei, e aí eu consigo fazer a análise, né, e verificar a postagem e colocar a nota de vocês lá no mesmo dia. Eu não tenho problema com isso, eu até acho que vocês devam, sim, conversar com os professores, com todos os professores, caso vocês tenham essa necessidade pontual. Uma pessoa só precisa de postar o trabalho. Pode postar 5? Pode. Pode postar uma? Pode. Pode postar 2? Pode. O que não pode deixar de fazer é uma pessoa postar o trabalho sem o nome de alguém. Então, aí a Vanessa postou o trabalho lá com a Jordana Lohana, né? E esqueceu de colocar o nome da Tayane, né? Aí não vai ter como, depois que eu lançar a nota, eu voltar e acrescentar o nome, né? Então, tenho esse cuidado, né, esse zelo na hora de postar. Vai lá, ver se o nome de todo mundo tá certinho, né? Mostra pro grupo, faz uma conferência pro grupo inteiro e fala: tá ok? Tá. Então podemos postar, posta, e aí vocês não vão ter esse problema. Porque não acontece muito com vocês, que eu acho que vocês são pessoas mais zelosas, né? Vocês são pessoas mais cuidadosas. Mas eu tenho muito problema de alunos que esquecem de postar o nome do coleguinha, esquecem, né? Não sei se é na maldade ou
ou algum desentendimento, né? Vai lá e fala, não vou colocar o nome de fulano, se arrepende e volta. Ou se não colocou mesmo e aí depois vai lá e quer colocar para poder salvar o amiguinho. Mas vamos tentar evitar isso aí para poder não ter problema depois na hora de registrar isso, beleza? Então, o primeiro trabalho fala, eu peguei aqui a questão do primeiro trabalho mesmo, né? Não é questão aqui, resgatei aquela questão do primeiro trabalho só para poder mudar a abordagem e resgatar aquilo que a gente já tinha discutido. Então, parte dessa questão que a gente já discutiu na sala de aula, né? Nas últimas semanas. E aí eu falo para vocês que a partir desse problema, que é em relação à exposição amianto e desenvolvimento do câncer de pulmão, qual que seria a hipótese da nulidade, a hipótese alternativa, e qual que seria o resultado do Q quadrado, né? O que seria falar quanto à hipótese da nulidade, seria rejeitar ou não, né? Comparando esses dois valores, do Q quadrado tabelado para o Q quadrado calculado, né? Bem simples, assim, a mais superficial possível, mas que dá aquela base, assim, ó, do básico que vocês precisam sair da disciplina, sabendo ter esse olhar. Levantei hipótese de unidade, levantei hipótese alternativa e fui lá e criei, de fato, aí uma representação aí do resultado que eu busco. Tá? Sabendo fazer isso aqui, ok, mandou, escreve direitinho qualquer hipótese de unidade, qualquer hipótese alternativa. Pode fazer digitado, professor? Pode. Só que tenham cuidado só, né? Que aqui a gente sabe que por mais que pareça, né, que é comum a todos, a escrita de cada um com relação à hipótese, ela é diferente, né? Então, tome cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V, porque a gente sabe que nem sempre a forma de escrever do coleguinha vai ser a mesma do mim. Então, se tiver 5 trabalhos iguais lá, com a mesma forma de escrita, nem um A nem um B diferente, aí eu vou dividir a nota do trabalho pelos 5 trabalhos, tá bom? Assim, tem 5 trabalhos, os 5 iguais, aí a nota vai ficar dividida por 5, né? Então, tentem fazer individual. O trabalho está muito simples para vocês precisarem de recorrer ao coleguinha, né? Só recorram mesmo ao coleguinha do próprio grupo. Tá. Questão 2. Eu coloquei aqui já o site do Google Acadêmico para vocês. Em seguida, eu falei assim, ó, realize uma busca no Google Acadêmico, né? Dei um artigo, não preciso desse busca de novo aqui. Vou pôr um artigo. Por um artigo que apresente algum teste estatístico na área da saúde. Em seguida, indique a importância da estatística realizada pelos autores para a apresentação dos dados. Apresente também quais foram as conclusões do trabalho encontrado e, como dica, façam a busca utilizando as palavras-chave como estatística, enfermagem, Q quadrado, valor P, se separadas, né? Daqui saiu um negocinho. Separadas ou combinadas umas às outras. Então, o que significa essa dica aqui? Vocês vão abrir lá o Google Acadêmico, né? De vocês. Para aqueles que nunca usaram, clicam direto nesse link aí, né? Se vocês pegarem aqui, eu acho assim já necessário, né? Vocês clicaram no link, abriu essa página, vocês favoritam ela aqui, ó, e arrastam e deixam nessa aba aqui, porque o Google Acadêmico, diferente do Google normal, ele traz para a gente retorno de artigos científicos, retorno de dissertação, retorno de tese, né? Então, a busca pode ser também com uma tese, uma dissertação, não precisa ser só artigo, mas um trabalho que seja acadêmico, aí vocês vão colocar aqui. Vocês podem colocar, por exemplo, enfermagem, o teste estudante Q quadrado enfermagem, tá vendo? Já viu um monte de coisa aqui. Aí vocês vão baixar estresse de uma equipe de enfermagem na clínica de emergência. Automedicação de graduandos de enfermagem, farmácia odontologia na Universidade Federal de Alfenas, cultura. Pega um trabalho que você achar interessante aqui, né? Pode pegar 2, 3, pode, mas faça a leitura daquele que você achar mais interessante, né? Busca o texto do trabalho, ó, pega o PDF do trabalho, baixa o PDF, aí em cima desse PDF aqui você vai fazer a leitura e querendo ou não você vai estar explorando coisas da área de vocês na íntegra, né? Uma coisa que vai fortalecer aí argumentos científicos que vocês podem utilizar no decorrer do curso. Faz a leitura, ó, faz a leitura do artigo e tal. Aí provavelmente lá na metodologia, sempre vai ser na metodologia, vocês vão encontrar
algum tipo de estatística realizada, né? Então aqui aí foi explicando e tal, como que foi caracterizada a amostra, como que foi coletado os dados, né, dessas pessoas. E aqui, ó, os dados foram organizados e tal, por meio do Microsoft Excel. A análise foi validada inclui o teste não paramétrico. No teste do Q quadrado, utilizou-se intervalo de 95% de confiança. E esse A aqui, na verdade, é o alfa, né? Aquele erro de 5%. O cara, na hora de transcrever PDF, colocou A, mas é justamente o alfa. Para verificar a associação das variáveis, correlação de Spearman. Então, é explicar o que foi feito aqui, né? Ó, fazer uma leitura geral, dar o resultado final do que o cara encontrou, falar por que aquele teste estatístico é importante, né? Tem até uma representação aqui do coeficiente de correlação e tudo mais, mas enfim, vocês vão ver que na própria área aplicada de vocês, muitas coisas que a gente discutiu na sala de aula, elas são válidas e são pontuadas diariamente. Então aqui, como dica, façam a busca por essas palavras, pode utilizar o E, pode utilizar o OU. Se vocês tiverem dúvida na busca com o Google Acadêmico, depois vocês pedem lá no grupo que eu mando um tutorialzinho. Eu fiz um vídeo explicando os meninos uma vez como é que faz essas buscas no Google Acadêmico. Eu acho que eu já até postei no grupo de vocês, mas eu reposto lá para não ficar muito perdido. Questão 2, então, é isso. Pode falar. Então, você quer que a gente apresente o que ele utilizou, né, a metodologia que ele utilizou para realizar essa pesquisa e Isso. Qual foi a conclusão que ele obteve a partir desse estudo. Isso. Okay. Tipo assim, não precisa de ser voltado para a estatística em si, né? Só precisa de ter uma aplicação que você viu que a estatística está lá. E no final você acaba agregando aí alguma informação adicional aí que seja voltado para a área, tá? Ok. Questão 3. Elaborar um texto dissertativo. Quando eu falo texto dissertativo, não é um texto gigante. O que é um texto dissertativo? É um texto que você vai se colocar em caráter impessoal, né? Você não vai se colocar no texto, você vai usar todos os verbos no infinitivo e tudo mais, quando você estiver trabalhando como base, né? Mas falar do texto dissertativo é você usar argumentos, né? Para poder defender aquela ideia que você está apresentando. Então, elaborar um texto dissertativo, informando a importância da utilização do teste do valor P, do teste do Q quadrado e do teste T-Student, né? E como devem ser formuladas as hipóteses de nulidade e hipóteses alternativas. Ou seja, é você resumir tudo isso que a gente já está vendo até agora. Beleza? Joia? Vamos lá. Como devem ser formuladas essas hipóteses alternativas, hipótese de nulidade, aí, galera, é outra coisa que também, às vezes, a gente já sabe, né? Como fazer, já sabe tudo isso e tudo mais, mas basicamente vocês já irem lá e buscar, retornarem, né, o conceito lá, olha, a hipótese de nulidade é sempre aquela hipótese que vai contradizer o objetivo da sua pesquisa. Então, criei a hipótese de nulidade, eu tenho que partir do objetivo da minha pesquisa, criar a hipótese alternativa e depois, contrariando essa hipótese alternativa, eu vou criar a hipótese de nulidade. Questão 4, a questão 4 é um desafio para vocês aí, tá bom? Olha que legal. O que ela fala? Olha, vocês vão buscar, seja aí em artigo, seja em outro exemplo, seja no livro de referência de você, na biblioteca, seja no nosso livro, buscar uma questão, vão inventar, mas assim, vocês vão buscar como base, né? E vão inventar uma questão, tá? Essa questão falando sobre curva de distribuição normal, que é uma curva que a gente já aprendeu e bateu no curso inteiro aí, né? Eu tenho que falar para a Nathalie que o sorvete está na metade. Talvez no semestre que vem eu tenha o mod aí, mas o sorvete está lá. Depois até bata uma foto, tá lá no congelador. Para não... O dia que eu for na faculdade, eu vou deixar lá para você. Não, tá bom. Mas eu tá lá, depois eu bater uma foto, mas eu tive que comprar um bolinho daquele de chocolate para poder comer junto, para não fazer o serviço mal feito, né? Tem que fazer o serviço você completo. teve que comprar, né? Tive, Tá ok. para. Entendi. Pessoal, aí aqui vocês vão fazer justamente isso. Pensar no exemplo, na base que a gente tem, né? Eu até coloquei um exemplo aqui do segundo trabalho, né? Daquele trabalho passado. Vocês vão criar
o exemplo de vocês falando sobre curva de distribuição normal. E depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar e vão responder. Que aí, querendo ou não, funila aí, no geral, se o aluno sabe interpretar, se o aluno sabe indicar o que o problema tem que apresentar, né? E no final, se ele sabe resolver. Se você criando e respondendo, você sabe tudo. Mas aí eu peço, né? Novamente, o trabalho está muito simples, então não precisa de olhar para o trabalho do coleguinha. Tenta usar o trabalho como uma análise crítica para você, né? Para você fazer a abordagem sobre algo que pode ser útil na vida acadêmica de vocês, né? Então vá lá, faz bonitinho, faz tranquilo. Quer fazer individual? Pode fazer, porque pode fazer individual também. Pode fazer em dupla? Pode fazer 5 é o número máximo, mas eu só coloquei 5 também, porque tá lá na norma, né, que a instituição publicou, mas eu entendo que a quantidade de pessoas aqui que vão fazer o trabalho não vai limitar aí a sua escolha quanto a quantidade de fato que você precisa de fazer. Beleza? Então, não tem mais. Aqui é a tabela de distribuição normal. São essas 4 questões. Fez essas 4 questões, postou, posta a nota. E aí, semana que vem a gente volta para terminar o conteúdo, né? Mas aí você já não tem mais a obrigação da nota, né? Só a obrigação de conteúdo e tudo. Mas assim, querendo ou não, já a gente já parte para o final do conteúdo da disciplina, a gente vai agregando isso aí para poder, de fato, deixar aí no final uma margem, assim, ó, vou executar alguma coisa, eu vou ter que fazer uma leitura disso, daquilo, eu sei os conceitos que eu tenho que ter para poder deixar minha pesquisa bem executada, bem fluída e tudo certinho. Beleza? Adam, Pode falar. semana passada, na aula da sexta-feira, Uhum. chegou a gravar? Eu gravei, coloquei, não? Não, não chegou a postar pra gente, não. Sério? Sim. Não, gravei parte um, parte 2, parte 3, poxa. Tenho certeza. Aí depois manda pra gente, pra eu Não, eu ficar. mandei lá. Ó, vou mostrar aqui, eu vou colocar aqui agora. Certeza. Parte um, parte 2, parte 3. Lembra que a gente ficou falando? Não. Foi. Aqui, ó. Ó. Aqui. A aula passada. Parte um. Tá até tocando aí, viu? Gravei, eu prometi. Falei, hoje eu não vou descumprir, não. Parte 2. É porque se embolou no meio das mensagens. Deve ter sido. Deixa eu destacar a parte 3 aqui para ficar mais fácil. Parte 3. Os slides você mandou também? Slides? É? Ah, os slides não. Aí eu esqueci. Mando hoje, tá bom? Tá, ok. Obrigada. A gente faz assim, antes de acabar a aula, ou então na hora que estiver acabando, você fala assim, professor, já posta lá agora, que aí você não enrola a gente. Ah, tá bom. Aí eu vou lá e posto. Entendeu? Ok, ok. Tá, deixa eu colocar aqui a base. Nosso conteúdo hoje é um pouquinho extenso, tá bom? Mas mas vocês vão ver que é um fecho assim dos testes em si e que tudo que a gente vai ver a partir de agora vai ser bem mais fácil do que aquilo que a gente já tinha visto antes. Vou jogar aqui para a mesma aula, que aí eu já publico tudo de uma vez. Deixe salvar como. Eu já deixo pronto para mandar para vocês. 10. Vocês estão bem? Graças a Deus. Dia 12 de junho, todo mundo aqui de manhã. Ninguém namora, ninguém precisa. Então, tá tudo bem. Brincando. Hoje a prioridade está sendo terminar essas matérias. Vai Esqueci. terminar, vai terminar. Fé em Deus. Né? É. Vou jogar a distribuição T aqui também. Cadê a distribuição T? Alguém tem alguma dúvida no trabalho? Eu vi que alguém mandou aqui. Chat, deixa eu ver o que é.
É. Não, relaxa, pode ser tranquilo. O que alguém comentou aí, pode ficar tranquilo. Todo dia a gente pensa que a matéria vai piorar, então tá bem ainda, né? Todo mundo tivesse. Tá, deixa eu abrir aqui. Exemplo. E aula 10. Pronto. Deixa eu colocar aqui agora para vocês, aqui em cima. Teste aqui quadrado. Pessoal, na aula passada, então, a gente viu, só para relembrar isso aqui, que a gente não vai mais ter dúvidas nisso, né? Pra gente não deixar isso tudo como base. Não precisa vem falar isso aí que tá abandonado, não, porque eu também estou aqui com vocês. Então tá todo mundo junto. Se a gente estiver falando aqui com base nos testes, a gente começa imaginando que eu tenho 3 possibilidades para executar o teste. O primeiro teste, a gente chama o teste como sendo um teste bilateral. O que vai ser configurado o teste como um teste bilateral? Teste bilateral é aquele em que a gente vai indicar a representação por meio das 2 possibilidades. Ou seja, a hipótese alternativa que a gente vai estar trabalhando, ela vai lembrar a todos que o objetivo da pesquisa é apenas comprovar que os 2 grupos que eu estou comparando têm relevâncias diferentes quanto à aplicação direta, né? Então, na hipótese alternativa, o sinal que eu vou ter é o de diferente. Na hipótese na hipótese da nulidade, quando a gente estiver trabalhando com os 3 elementos, eu sempre vou poder ter o igual. Agora, a hipótese alternativa vai diferenciar se a gente está com um teste bilateral, unilateral à direita ou unilateral à esquerda. A gente tinha falado isso. Aí na aula passada a gente discutiu, a gente ficou um tempo discutindo sobre o, deixa eu sair daqui, significância estatística, né? Sobre de fato esse primeiro termo aqui que a gente estava trabalhando como base. Então, saiu? Voltou. Voltou. Então, se a gente for relembrar da última aula, a gente vai tirar sempre como base essa ideia de que eu posso ter uma representação, né, e buscar por meio do valor P qual que seria o nível de significância da minha pesquisa. A gente mostrou como que a gente fazia para poder encontrar esses 5% na tabela de distribuição normal, né? Encontramos os 5%, aplicamos esses 5% na fórmula do Z, né, para poder retornar o valor da estatística que a gente precisava de encontrar, e no final a gente encontrava esse valor como sendo o máximo valor que eu vou ter, né, para poder incluir a minha questão toda na região de rejeição da hipótese da unidade. Então, tudo que for aplicado, né, a uma pesquisa, para qualquer pesquisa, se eu estiver considerando 5% de erro, se o Z for maior do que 5%, é porque eu posso ir lá e rejeitar a hipótese da nulidade. Fazendo Z igual a 5%, eu posso aplicar na fórmula e encontrar o valor, né, correspondente do Z para a questão que eu estou investigando. Então, nesse caso aí, o valor é de 505,78, né? Aí a gente falou que isso também pode ser aplicado para o teste bilateral, ou seja, eu posso ter um valor nos 2 extremos, né? Só que quando a gente aplica para o teste bilateral, e agora é a diferença, né? Antes a gente encontrou esses 5%, isso estava tudo concentrado no cantinho aqui, né? Quando eu falo bilateral, agora tem a possibilidade nos 2 extremos. Então, se o meu R é de 5%, é porque eu tenho que ter 2,5% de um lado, 2,5% do outro, para poder dar os 5%. Então, se eu penso no teste bilateral, eu vou ter 2,5% de um lado e 2,5% do outro. Aí o que a gente fez? Particionou, falou que daqui para cá vale 50. Para eu achar esses 2,5 aqui, bastava eu pegar 50, subtrair 2,5, dava 47,5. E aí eu buscava nessa curva aqui, né, qual que era a representação do 47,5, para poder encontrar isso aí no meu teste estatístico de fato que eu preciso de analisar. Aí a gente faz a busca, né, encontra o valor,
para as duas faixas. E agora, se eu tiver entre essas duas faixas aqui, né, de 493 e 506, que foi esses dois valores, ou abaixo disso, eu configuro a oportunidade de rejeitar a hipótese da nulidade. Foi aquilo que a gente estava trabalhando da última aula, né? A gente finalizou falando sobre isso. Se a gente vê, por exemplo, trabalhando com o valor de 504, né, para 5%, se eu configurar isso aqui como sendo um teste unilateral a 5%, vai bastar eu verificar se esse 505,78, né, foi encontrado, está na faixa de análise. E aí, se eu encontrar isso aqui, né, como eu sei que aqui é a faixa de análise de 505,78, na hora que eu encontrar o valor que eu quero calcular, o 1,14 ele está abaixo do 1,65. Se ele está abaixo do 1,65, eu não posso rejeitar a hipótese da nulidade. Foi aquilo que a gente finalizou falando. Então, para o valor P, né, que foi esse primeiro teste que a gente determinou, falar que existe evidência estatística, falar que eu posso rejeitar a hipótese da nulidade ou não, vai ser determinada inicialmente pelo valor P. E qual que é o significado do valor P? O valor P ele é sempre comparado com o erro que eu possuo. Então, se a gente fosse fazer uma analogia com representação do erro base, né? Se eu colocar aqui, vou ligar a câmera daqui. Se eu coloco aqui, então, o erro máximo que a gente já falou que é o nosso alfa, o erro aceitável, né? Porque o alfa igual a 5%, a gente fechou a alfa no seguinte: você colocou esse alfa igual a 5% no início da sua pesquisa. O valor P, né, é o resultado da estatística. Se a estatística deu 3% só de erro, você pode ir lá e rejeitar a hipótese da nulidade. Por quê? Esses 3% ele está inferior aos 5% de erro. Mas se porventura esse valor P deu 7% de erro, você não pode mais rejeitar a hipótese da nulidade, porque 7% é maior do que 5%. Nesse sentido, a gente fala o seguinte: professor, mas e se porventura o meu alfa não fosse 5% e meu valor P fosse 7%, né? Se meu alfa fosse, ao invés de 5%, fosse 10%. Se fosse 10%, o que eu iria fazer se meu teste tivesse dado 7? Se fosse 10, 7 é menor do que 10, então eu posso ir lá e rejeitar a hipótese de nulidade. Então, quando a gente olha para o valor P, esse número, né, ele caracteriza sempre o menor nível de significância que eu tenho para minha pesquisa. Ou seja, a minha pesquisa ela tem 7% de erro. Se porventura o erro aceitável for até 7%, eu posso rejeitar a hipótese de nulidade. Se for maior, eu não posso, né? De fato. Então, quando eu olho para cá, que seria 7%, eu posso falar que eu posso configurar a minha pesquisa para poder aceitar ou não esse erro. Se for possível aceitar esse erro, eu posso absorvê-lo e colocar aí como resultado da minha pesquisa de análise. Então, esse primeiro valor P justamente entra aí como essa característica que vocês podem ver aqui, né? Dizemos então que há significância estatística quando o valor P, quem que é o valor P? O valor P é o valor da estatística calculada, aquilo que eu encontro, né, com base nos dados que eu possuo. Quando o valor P é menor do que o erro, né, do que o nível de significância adotado. Então, se esse valor é menor do que o nível de significância permitido, é porque eu posso ir lá e rejeitar a hipótese da nulidade. Quando eu rejeito a hipótese da nulidade, eu tenho significância para a minha pesquisa. A minha pesquisa ela é dita como impactante, né? Ela tem um resultado favorável à hipótese alternativa. Se esse valor não é maior, eu não posso tirar nenhuma conclusão quanto à hipótese alternativa, né? Então, para exemplificar a definição do valor P, consideramos o primeiro caso que a gente viu no teste anterior, né? Onde o alfa era de 5% e o Z, que era o calculado lá, foi de 1,14. Então, que a gente fez o teste do valor P, a gente contou a probabilidade de 12,71. Então, o que significa esse resultado aqui inicial para aquela pesquisa anterior, né? Que era aquilo que a gente estava vendo na última aula. Significa que a gente estipulou que o valor que eu tenho para o valor de alfa foi dado como 5%. Isso aqui foi fixo, né? A gente que colocou.
Depois, a gente falou o seguinte, eu fiz a estatística do meu teste, encontrei o valor P, né? Valor P, deixar um VP só, igual a 12,71%. Quando eu olho para cá, ó, esse 12,71 é maior do que 5, então eu não posso rejeitar a hipótese da nulidade. Mas qual que é o significado desse 12,71? Esse 12,71 é justamente o menor valor que pode fazer a sua pesquisa ter significância. Ou seja, a 5% ela não tem significância, ela não tem um resultado satisfatório. Mas se sua pesquisa fosse 12,72 ou 12,71, que maior ou igual também vale, aí você teria um resultado satisfatório para sua pesquisa. Então, o valor P que a gente trabalha aqui como base seria justamente considerar isso, né? Como sendo o menor nível de significância. Portanto, podemos concluir que para qualquer nível de significância de 12,71, temos maior que 12,71, né? Temos evidências para rejeitar a hipótese nula. Observe que o valor P é maior que o nível de significância proposto. P é maior do que alfa, assim como concluído, não rejeitamos a hipótese da unidade. Para aquele exemplo, porque o nosso alfa era de 5%. 5% a gente não pode rejeitar, mas a 12 a gente pode. Então, assim, além disso, né, quanto maior ou menor for o valor P, mais próximo ou mais distantes estamos da hipótese nula. Porque se eu tenho um valor P muito pequenininho, quer dizer, né, que eu estou muito distante da hipótese nula. Porque se eu tenho um valor P de 5, 2%, 1%, quer dizer que de 100 vezes eu executei de fato minha pesquisa, só encontrei ela, a hipótese de nulidade uma vez, duas ou 5 vezes. Do que se deduz o valor P, tem mais informações sobre a evidência contra a hipótese da H0 e de modo a experimentar, de que o experimentador tem mais informações para decidir sobre ela com o nível de significância apropriado. Ao contrário, se o valor P for menor do que o nível de significância proposto, rejeita-se então o H0. Aqui o que a gente tomou como base no início dos estudos, né? Olha, sempre quando a gente estiver trabalhando com a hipótese da nulidade e a hipótese alternativa, eu trabalho como a hipótese da nulidade sendo a hipótese verdadeira, até que eu consiga comprovar o contrário. Como que eu vou comprovar o contrário? Fazendo os testes estatísticos. Depois que eu executei todos os testes estatísticos, trabalhar com a comprovação do contrário vai me trazer aí, de fato, um resultado que seja pertinente para nossa busca, né? Um resultado que traga aí algo que seja válido, certo? Professor, Pode falar. então toda pesquisa que eu vou fazer, eu inicio ela como se ela fosse como ela tivesse uma hipótese da nulidade. Uhum. Aí eu faço todos esses cálculos e tal. Se eu achar abaixo de 5%, eu posso descartar essa hipótese, Isso, exatamente. Mas caso eu assim, encontre. Hum, esse 5% foi você que definiu. Então, sim, você poderia ter definido 3, 10, 5, depende da área. Tá? mas no nosso caso, 5% seria o ideal. Isso. Normalmente o padrão é 5%. Entendi. Caso eu encontre acima disso, eu descarto que essa primeira hipótese é verdadeira e eu já começo a trabalhar com uma hipótese alternativa. Não, assim, olha, é, a gente tem duas possibilidades. A gente tem essa situação aqui inicialmente, ó. Esse valor do erro foi você que definiu, 5%. Esse valor aqui é o valor da estatística, 12,7. Você encontrou um valor maior do que o erro permitido. O que você vai fazer? A hipótese, nós vamos trabalhar em rejeitar ou não a hipótese da nulidade. A hipótese da nulidade é aquilo que contraria o meu resultado, né? Por exemplo, se eu quero comprovar que o consumo excessivo de sal leva um agravamento aí com relação à hipertensão, seria falar que o consumo do sal tanto faz a pessoa consumir ou não o sal que a probabilidade dela ter hipertensão seria a mesma, certo? Com essa Sim. nulidade. Aí, se eu fiz o meu teste e encontrei esse resultado, eu não posso rejeitar a hipótese da nulidade. Então, eu continuo afirmando que consumir ou não sal é a mesma coisa para hipertensão. Quando a gente faz isso, ó, se eu não posso rejeitar a hipótese da nulidade, eu não vou investigar a alternativa. Eu só não vou rejeitar a Ah, hipótese da entendi. nulidade. Agora, Entendi. vamos imaginar que é o contrário, né? O contrário. Ó, o alfa
de 5% e o valor P de 2%. Ou seja, o valor P foi aquilo que a gente calculou. Aí o valor P é menor, né? Como é menor, o que eu posso fazer? Rejeitar H0. Aí eu rejeito H0. Na hora que eu estou rejeitando H0, eu estou dando fundamento de que H1 ela é verdadeira. Ou próximo da verdade. Porque se eu falar assim, olha, eu estou falando que a hipertensão leva ao agravamento o consumo do sal pode levar ao agravamento da hipertensão, né? Eu estou definindo isso aonde? Na minha hipótese alternativa. Quando eu falo que eu posso rejeitar que o consumo do sal ou o não consumo do sal não tem influência sobre a hipertensão, se eu rejeito isso é porque eu estou afirmando que tem influência. Então, o teste estatístico, ele me dá a informação para eu rejeitar ou não quem? O H0. Quando eu rejeito o H0, quando eu faço aqui, ó, rejeito H0, eu estou tomando uma decisão a favor, né, de H1. Então, normalmente, você pode até falar assim, ó, rejeito H0 a favor de H1. Então, eu preciso executar outro teste. Esse aqui já seria o teste, entendeu? Então, eu preciso ir lá e fazer um teste para H1. O teste que a gente faz é sempre em cima do H0. H0, entendi. Entendeu? Joia. Beleza, então. Nessa ideia, então, se a gente não tiver nenhum problema com isso, a gente trabalha como tendo essa base aí para a gente conseguir rejeitar ou não H0. Beleza? Aí, no final, a gente chegou, eu falei com você assim, no final a gente só vai ter esse aqui, eu passei rapidinho, eu acho, né? Mas, basicamente, é o seguinte. Quanto mais próximo eu tiver o valor P, né? Quanto mais próximo esse valor P estiver do zero, mais próximo eu estou de conseguir rejeitar a hipótese da nulidade. Certo? Então, quanto mais próximo isso for de zero, melhor vai ser a possibilidade de eu rejeitar a hipótese da nulidade. Em contrapartida, quanto mais próximo o valor P for de 1, aí mais difícil vai ser eu conseguir rejeitar a hipótese da nulidade. Eu consigo trabalhar com essa ideia, né, da hipótese da nulidade com relação a isso, porque, de fato, se a gente sabe assim, ó, quanto mais próximo eu estou de 1, né, é porque o erro é muito grande. Imagina você ter um erro de 0,99. O que significa isso? Você ter um erro de 99%, sua pesquisa não vai ser suficiente para nada. Agora, se seu valor está próximo de 0,001, ou seja, o erro é de 0,01, aí é mais fácil de você falar que a sua hipótese nula é falsa, né? A hipótese de nulidade, muitas vezes, ela também é chamada de hipótese nula, tá? Mesma coisa. Mas, basicamente, a gente consegue configurar isso. Normalmente, considera-se um valor P de 0,05 como patamar para avaliar a hipótese nula. Se o valor P for inferior a 0,05, podemos, então, rejeitar o H0. Caso contrário, não temos evidências de que a gente pode rejeitá-la, né, ao nível estabelecido de significância. Mas o que às vezes acontece, né, que vocês podem encontrar nesses artigos aí que vocês vão pesquisar, então que vocês podem encontrar na vida acadêmica aí de vocês quando vocês estiverem até mesmo executando algum tipo de relatório, executando algum tipo de, de situação que seja aí por uma rotina que vocês não podem vir a criar, né? Na enfermagem tem muito isso, né? De você poder executar uma nova rotina, você criar uma rotina sobre algum trâmite que você vai, de fato, executar, que é o seguinte, às vezes, quando você pega uma série de estudos estatísticos, pode ser que o seu resultado, né, não seja o melhor possível. E aí vocês vão ver uma tabela, assim, normalmente eles configuram uma tabela, né? Tem lá valores, coletados e tudo mais. Aí tem assim a tabela gigante lá. Aí tem assim, tem um númerozinho aqui, vamos colocar aqui, ó. O número é 37 e tal, 5. Foi a média lá do grupo. Aí aqui do lado tem assim, ó, valor P ou só um valor, um Pzinho assim, às vezes nem coloca o valor P na frente, só coloca o P. P menor do que 12. Aí aqui 47,3, aí embaixo assim tem P menor do que 10. Aqui 32.
É P menor do que 5. Aqui embaixo, aí lá no final tem uns valores mais significativos, né? Tem lá 23, aí tem lá P menor do que 1, 19, P menor do que 3. O que significa isso? Olha só, significa que o cara ele não vai deixar de pontuar um resultado que ele fez por esse resultado estar negativo. Aí o que ele fala, né, na apresentação? Ele fala o seguinte, olha, esse resultado que eu coloquei aqui, ele pode ser verdade, mas admitindo um erro de 12%. Se seu erro for de 12% para baixo, aí ele pode ser verdade. Esse resultado aqui, ele é verdadeiro, admitindo um erro menor do que 10%. Esse resultado é verdadeiro, admitindo um erro de menor que 5%. Já esse aqui, ó, esse aqui, ele é verdadeiro com erro menor do que 1%, ou seja, esse aqui é um resultado muito preciso. Esse aqui é um resultado muito preciso também, 3% só de erro. Então, às vezes, na hora que você encontra um resultado que não é tão favorável, ou seja, o erro não é tão pequeno, né? Você também pode pontuar esse resultado, mas admitindo que a pessoa que vai tomar a decisão, né? Se ela tomar a decisão, optar por essa representação aqui, ela vai ter um erro de 12%. Então, às vezes, quando a gente vai executar algum tipo de experimento, não cabe a nós decidir qual que é o erro que vai ser aceitado pela pessoa que vai tomar a decisão sobre algum tipo de questão. Cabe a nós apontar qual é esse erro, né? Qual o erro que ela vai ter que admitir quando ela tomar aquela decisão. Mas, se ela aceitar aquele erro e falar que aquele erro ele é aceitável, quem somos nós que estamos executando a pesquisa, que estamos, de fato, criando uma rotina ou criando algum tipo de experimento, né, para poder falar o contrário. Então, beleza quanto a isso? Tá. Aí eu coloquei aqui um passo a passo que resume tudo isso que a gente acabou de falar. Talvez isso aqui ajude vocês lá naquela questão do resumo lá para as hipóteses, né? Aquela questão lá atrás, aquela última questão que fala do teste das hipóteses. E um resuminho falando sobre os tipos de teste, né? O teste bilateral, aqui a gente tem o unilateral à direita, unilateral à esquerda, e aqui a gente tem um teste bilateral. As hipóteses no unilateral à direita, a média do primeiro grupo é igual à média do segundo grupo, do unilateral à direita, média do primeiro grupo maior do que a média do segundo grupo, unilateral à direita, média menor, e o bilateral, a média apenas diferente, né? Que é esse termo que a gente está voltando para essa curva aqui, né? Beleza? Até aí, tranquilo ou não tranquilo? Sim, não. Vamos lá. Agora a gente vai começar, a partir de agora, o Q quadrado, né? A representação do Q quadrado. Então, falando um pouquinho sobre o Q quadrado, né? Sobre a possibilidade da gente voltar a um novo tipo de teste. O Q quadrado é um tipo de teste estatístico que a gente vai retomar, que indica uma possibilidade de a gente representar vários testes, né, várias formas de a gente configurar o teste, utilizando duas fórmulas possíveis. Essa primeira fórmula aqui, ó, a gente pode utilizar o teste do Q quadrado fazendo um tipo de representação onde a gente tem um resultado observado e um resultado esperado. Pode ser, por exemplo, que em algumas circunstâncias, né, com o passar do tempo, vocês consigam adquirir fundamentos que coloquem uma variável de teste que, com o passar dos dias, aquela variável apresente um comportamento similar. Vamos dizer o seguinte, a própria representação que vocês têm com a dengue, né? Se eu estou no primeiro dia com a dengue, qual que é o nível de plaquetas? Qual que é o ideal para o nível de plaquetas para poder ser configurado? Passou um dia, tem uma redução do nível de plaquetas. Qual que é essa redução? Essa redução, qual o patamar que a gente tem? Se eu estou no terceiro, quarto, quinto, sexto dia, não tem um resultado que seria esperado, eu estar tendo uma recaída, né? Uma recaída não, né? Tendo uma diminuição desse número de plaquetas. Então, trabalhar com Q quadrado nessa primeira forma é quando a gente tem uma variável que pode ser caracterizada como algo que é observado, ou seja, aquilo que vocês estão coletando e medindo, e algo que é esperado.
Porque se eu estou no terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto, 10º dia de sintoma lá da pessoa que está com dengue, se nesses dias ela não está tendo uma redução dos níveis de plaqueta, é porque ela não está com a dengue, né? É esperado que se ela estiver passando por esse processo, de fato ela vai ter uma redução dos níveis de plaqueta. Então, olhando para essa fórmula aqui, a gente já espera, né, que a gente possa ter essa representação da quantidade do resultado observado pelo esperado dividido pela quantidade do resultado que a gente teria que ter como base, que seriam os esperados. Essa fórmula aqui não depende dessa tabela. Essa tabela aqui é independente, tá? Essa fórmula aqui não depende da tabela de cima. Então, se a gente for olhar uma primeira questão aqui do trabalho, né? Deixa eu só projetar de novo aqui essa questão. Ó. Eu teria que imaginar o seguinte. Primeira coisa, qual que é a hipótese da nulidade e a hipótese alternativa? Tá, hipótese da nulidade e hipótese alternativa, eu vou construir baseado no quê? Baseado no fato de que eu posso pegar esses dois termos aí, né? Da ser expulsamento e desenvolvimento do câncer de pulmão e falar, hipótese da nulidade. Vou trabalhar com a base dos dois grupos, teria a mesma probabilidade de desenvolvimento do câncer de pulmão. Então, seria falar que os dois grupos não se diferem quanto ao desenvolvimento do câncer de pulmão. Hipótese alternativa, falar que o grupo que foi exposto vai ter maior probabilidade de desenvolver o câncer de pulmão. Ponto. Eu meio que até respondi a questão para vocês, né? Mas, basicamente, quando eu vou falar dessa terceira ideia aí, que seria o teste do Q quadrado, que já tem o teste executado, né? Você não precisa de realizar a fórmula, né? Usar a fórmula para resultar, executar, mas estou só mostrando para vocês como vocês iriam fazer. Vocês iriam ter uma tabela, que está aqui mostrada dessa forma, onde a gente consegue quantificar a quantidade de pessoas que foram expostas a desenvolver o câncer de pulmão, a quantidade de pessoas que foram expostas e não desenvolveram, a quantidade que não foram expostas e desenvolveram, a quantidade que não foram expostas e não desenvolveram. Então, eu tenho uma tabela 2 por 2, né? E vocês podem perceber que esses dados, eles provêm de uma variável que ela é qualitativa. Qual que seria a variável qualitativa nessa situação? Ela ser exposta e ela desenvolver ou não. É um sim ou não. E aí a pessoa sendo exposta ou não, eu venho aqui e quantifico um número a mais ou a menos. Tendo isso como base, né, eu posso imaginar que se eu estou quantificando dados dessa forma, eu estou representando dados que são qualitativos de forma quantitativa. São números aqui que eu estou representando, né? Então, essa segunda fórmula aqui do Q quadrado é justamente que a gente pode utilizar para trabalhar aquele tipo de exemplo lá atrás. Que tipo de exemplo é esse? Tem a variável x, a variável y e aqui o a, b, c, d. Seria essa mesma coisa aqui, ó. A, b, c, d. E aí bastaria usar essa fórmula, aplicar essa fórmula aqui, né? E conseguir um resultado que seria semelhante a essa base que a gente tem. Beleza? Pode falar. Você consegue resolver um exercício desse com a gente? Claro, tem aqui nos slides, a gente tem os exercícios seguindo aqui para vocês entenderem. Tá bom? Ok. Aí vamos lá. Ó, o que eu quero que vocês entendam antes disso, né? O que vocês precisam de entender para começar o teste do Q quadrado? Vocês precisam de entender que existe um valor tabelado e existe um valor calculado. O valor tabelado é um valor calculado para a gente tomar como base aí do valor do teste do Q quadrado. Então, quando a gente pensa num teste do Q quadrado, né, a gente começa a imaginar várias circunstâncias onde eu vou ter que encontrar uma nova tabela. Essa tabela do Q quadrado, deixa eu pegar a própria tabela do livro que eu passei de referência para vocês, que aí a gente segue por ela, né? Então, tem uma tabela, assim como a gente tinha lá na distribuição normal, a gente também vai ter uma tabela aqui agora. Deixa eu abrir o livro aqui. E aí a gente vai lá na tabela do próprio livro. Mas qualquer coisa que vocês colocar na internet aí como tabela aqui quadrado, vocês já vão encontrar essa tabelinha bonitinha, tá? Mas deixa eu abrir pelo livro para a gente tomar como referência para todo mundo. Cadê o livro de estatística? Aqui. Achei. Deixa eu expandir aqui. Tá. Então aqui, lá embaixo, é que eu estou com 2 monitores. Deixa eu procurar aqui embaixo.
Ctrl F. E quadrado. Talvez ele teste aqui quadrado, Não. Só procurar por quadrado. Lá no final tem ela bonitinha. Sim. Gente. Tá, deixa eu puxar esse monitor aqui agora, eu não vou perder não. Essa tabela tá mais bonitinha. Tabela. Isso aqui é a distribuição normal, tá vendo? Aquela que a gente já usou como base. E aqui a gente tem a tabela do Qi quadrado, essa tabelinha aqui, ó. Beleza? Deixa eu voltar para cá. Tá, vamos configurar, vamos colocar dar nome aos bois, né? Como diria mãe, para esse teste, para a gente não ficar confuso. Então, deixa eu passar por exemplo, que a gente vai... Deixa eu ver se aqui dá para poder... vamos fazer o seguinte, vamos começar a olhar o teste do Qi quadrado por esse exemplo aqui, tá? A gente tem um exemplo para poder aplicar o teste do Qi quadrado. Então, olha, primeiro, antes de entender o que é o teste do Qi quadrado, vamos entender o exemplo base no geral. Para estudar a efetividade de uma determinada droga no alívio de dor após instrumentação endodôntica, né, tratamento do canal, um cirurgião dentista faz um experimento. Antes do procedimento clínico, ele administrou 2 comprimidos de placebo para 50 pacientes. Esse primeiro grupo é o grupo de controle, né? O grupo que ele vai acompanhar para poder verificar se vai ter algum tipo de reclamação com relação à dor, né? Depois do tratamento. E depois ele aplicou mais 2 comprimidos, né? Só que agora para outros 150 pacientes que também vão passar pelo mesmo procedimento. Então, seria o grupo tratado. Tenho 2 grupos, grupo controle e grupo tratado, e vou efetuar o trabalho, então, em cima de 200 pessoas, né? Os comprimidos foram adicionados em envelopes codificados para que o paciente não soubesse se estava tomando a droga, né? Em um teste para o alívio de dor, se estava tomando apenas o placebo, não possuía nenhum princípio ativo para esse tipo de tratamento. Os dados estão quantificados na tabela seguinte. Então, reparem que para esse tipo de elemento, né, para esse tipo de estudo, eu tenho que conseguir quantificar. Eu tenho 200 pacientes, eu vou quantificar o resultado. Se eu conseguir quantificar o resultado, eu vou ter que determinar em forma de uma tabela. Mas antes de quantificar, eu preciso de saber o quê? Preciso saber qual que é a hipótese da nulidade, qual que é a hipótese alternativa. Qual que seria a hipótese da nulidade nesse caso? Seria eu falar que o tratamento da dor, né, com relação aos comprimidos, não tem diferença quanto a de tomar o placebo ou a própria droga. Mas se o cara tomar o placebo ter o mesmo efeito da droga, é porque a droga não faz efeito. Então não há diferença, né, não há uma probabilidade maior com relação ao tratamento por meio desses 2 elementos. Tá? Aí eu aceitaria a hipótese da nulidade, caso isso ocorresse. Caso isso ocorresse. Tá? Tem a representação aqui. Fui lá e fiz o teste. Como que eu fiz o teste? Fui lá e executei, né? Fiz os experimentos, coletei lá por meses e tal, e anotei isso aí. Normalmente, se você estivesse com protoários, né, que você estivesse com algum tipo de informação que pudesse ser aceita, vocês já teriam isso aí quantificado por meio de dados secundários. Senão, seria vocês coletando mesmo. Então, variável 1. Qual que seria essa variável 1? O grupo com as 2 características. Controle tratado, né? Controle tratado, né? Que seria essa primeira variável. E variável 2, o grupo que relata ou não a dor, né? Tem 2 tipos de variável. Ou a pessoa pode estar, se está no grupo controle, relatar ou não dor. Ou ela pode estar no grupo tratado e relatar ou não a dor. Essas são as 2 possibilidades. E aí eu vou definir para vocês um elemento muito importante nessa base aqui. Qual que é esse elemento? O elemento se chama grau de liberdade.
grau de liberdade. O que significa grau de liberdade? O grau de liberdade é a quantidade de variáveis que você possui, quantas variáveis eu tenho ali, né? Eu vou chamar de n menos 1. Para o que quadrado, dessa forma que a gente está vendo aqui, se eu estiver representando ele na forma de uma tabela 2 por 2, que é justamente essa aqui, ó, 2 por 2, eu tenho dois grupos apenas e duas possibilidades de resposta apenas, eu só tenho duas variáveis. Se eu só tenho duas variáveis, o grau de liberdade vai ser n menos 2 menos 1, que dá 1. Então, para esses testes que a gente vai ver aqui, a palavra grau de liberdade vai ser apenas 1. 1 grau de liberdade. Por quê? Uma pessoa vai estar neste grupo aqui ou ela vai estar neste. Se ela não estiver nesse, quantas opções ela tem para poder assumir no estudo? Apenas mais uma opção, né? Se ela estiver nesse, ela só tem mais uma opção para poder assumir nesse estudo, que seria esse daqui. Então, seria a quantidade de representações, né, a quantidade de liberdade que a pessoa tem para poder caminhar na sua pesquisa. Nesse caso, ela só tem uma liberdade, ou ela está em uma ou ela está na outra. Tá? Tá, vamos lá. Então, eu vou começar meu estudo, né? Vou começar a executar meu estudo, coletei tudo, vou ter que determinar quem que é a hipótese da nulidade e a hipótese alternativa. Hipótese da nulidade para a gente é a probabilidade de relatar dor depois do tratamento, né? Do tratamento endodôntico, não depende do paciente ter recebido a droga ou não. Se ele, de fato, tomar o comprimido ou o remédio relatador do mesmo jeito, é porque no tratamento não tem efeito. Então, a probabilidade é a mesma. Seria a igualdade lá que a gente já tinha trabalhado, né? E a hipótese alternativa, o que eu quero comprovar, a probabilidade de relatar dor após o tratamento muda se o paciente tiver recebido a droga. Ou seja, nesse sentido aí, eu estou até trabalhando com teste, uma representação de um teste estatístico, né, bilateral, ou seja, pode mudar para melhor ou pode mudar para pior também, né? Porque aí eu não coloquei é melhor ou pior, eu só falei que muda, pode ser que o paciente viesse sentir ter efeitos colaterais. Ah, professor, mas a gente pode considerar isso? Sempre quando eu estiver fazendo um teste bilateral, vocês têm que entender que a possibilidade do resultado é para mais ou para menos. A informação final vai ser com base nos dados. Se nos dados lá você vê que o paciente não está sentindo nenhuma dor, ou seja, no resultado final lá não teve quase nenhum questionamento, aí você tem um resultado que é positivo. Então vamos lá. Aí eu vou ter a tabela do Q quadrado. Q quadrado, então, o teste do Q quadrado nesse sentido, para eu executar dessa forma, ele tem que estar com essa cara aí, ó. Ter a variável y x seria o grupo, a variável y seria sentir ou não a dor, né? E aqui eu vou configurar como A, B, C, D. Se eu somar A mais B, eu tenho o total A mais B aqui. Se eu somar C e D, CD. Se eu somar AC, AC. Se eu somar BD, BD. A fórmula do Q quadrado é muito intuitiva. Olha o que eu vou fazer. A vezes D menos C vezes B eleva ao quadrado e multiplico por N. É só seguir o passo a passo. Assim, na prática, se vocês forem ver assim com relação até mesmo até aquele tópico de distribuição de frequência relativa, aquilo lá talvez fosse mais chatinho do que isso aqui. Por quê? Porque aqui é só você Ctrl-C, Ctrl-V. Ó, pego o A, coloco aqui, multiplico, depois subtraio, elevo ao quadrado e multiplico por N. Pronto. E a parte de baixo é eu multiplicar esse por esse, por esse, por esse. Multiplicar a soma de todos os elementos que eu possuo, né? Então, multiplico o resultado aqui, esse resultado, por esse, e eu vou ter a divisão ali de baixo. Tá, vamos lá. Peguei o meu relato de dor, né? A quantidade de pessoas que tem aqui, tá no grupo controle e relatou ou não a dor, tá aqui. Peguei o grupo tratado, relatou ou não a dor, tá aqui. E aqui eu tenho os totais, né? Então eu faço o valor do Q quadrado, que é dado pela fórmula aqui, vai ser eu fazer AD vezes CB, né? E depois ir lá e multiplicar todos esses elementos. Então AC, BD, AB, CD. Pronto, fiz a multiplicação, tem um resultado que é pertinente. Então, vamos lá, fiz a multiplicação, esse vezes esse, menos esse vezes esse, vezes 200, que é o total, e dividir agora pela multiplicação de todos os elementos. Multipliquei aqui, encontrei aqui o meu elemento final. E aí eu tenho aqui o meu resultado, né? Esse resultado aqui que é o valor do resultado do
Q quadrado. Então, o resultado do Q quadrado calculado foi de quanto? 3,49, né? 429. Aí você pode falar assim, tá, professor, então, encontrei o resultado aí do Q quadrado calculado, né? A partir desse elemento aí. O que eu devo fazer agora, né? Com relação a isso? Ah, você fez o produto todo, achou o resultado, você vai chamar esse resultado aí que você tem, que é o quê? Q quadrado, né? Se a gente colocar aqui como base, travou o vídeo aqui, né? Se travar o áudio, vocês falam, tá, pessoal? O Q quadrado calculado, né? Que foi o calculado da estatística. Eu acho que do trabalho de vocês, eu vou até pedir para vocês calcularem o Q quadrado. Fica até melhor, né? Que só dizer lá. Eu vou até colocar aqui para vocês, para poder dar um resultado legal. Realize o teste do Q quadrado. Fica mais fácil, que é só vocês pegarem esse vídeo aqui e fazerem, né? Ó, então vamos lá, professor. O que eu faço aqui? Multiplico esse vezes esse vezes esse, levo ao quadrado, multiplico por n, depois divido pela soma de todos, né? Que seria o quê? Esse vezes esse vezes esse, elevo ao quadrado, diminuo pela soma de todos os números que eu possuo, né? Seria o total lá que a gente vai ter. E aí vou lá e tenho o resultado, né? Como base aqui para minha pesquisa do geral. Então, se eu tomei como base essa ideia aqui, agora, eu já tenho Q quadrado calculado, né? Que é de 3,429. Aí, vocês Então, lembram? Pode falar? no exercício, você vai querer somente esse cálculo do Q Não, quadrado? calma. Nossa. Aí, olha só. Aqui eu fiz o cálculo do Q quadrado. Tu lembra que eu falei que agora ficava mais fácil? Que no começo era um pouco apertado e no final ia ficando mais facinho? Por quê? Agora é mais intuitivo, você já tem a teoria bem consolidada, você já vai acumulando tudo isso. Então, ó, tem o valor do Q quadrado calculado, né? Aí, o que eu preciso saber agora a partir desse valor do Q quadrado calculado? Eu preciso saber o nível de significância. Qual que é o nível de significância que você vai adotar? Ah, vamos colocar o alfa. Qual que é o nível do alfa que você vai adotar? É 5%? Ou seja, qual que é o valor do erro aceitável? 5% de erro? Então, esse alfa aqui é o máximo do valor do erro que eu vou aceitar para minha pesquisa. Então, eu vou colocar aqui que minha pesquisa tem erro de 5%. Então, tá, se é 5%, a gente vai considerar esse 5% de base para a nossa base. Então, o Q quadrado calculado foi esse. O valor do erro aceitável foi esse aqui de 5%. E aí, agora eu tenho que encontrar o Q quadrado tabelado. Quanto que vale o Q quadrado tabelado? Eu não sei quanto que vale o Q quadrado tabelado. Vamos lá para a tabela. A gente vai puxar a tabela, né? Vou pegar aqui a tabelinha. Tá? Aí, ó, a gente viu que para o Q quadrado com uma única tabela 2 por 2, né? O grau de liberdade é sempre 1. Então, o que vai variar aqui é o quê? É o erro. Se for 5%, 3,84. Se for 1, 6,64. Ah, professor, mas se fosse 3? Aí existe uma tabela do Q quadrado, vocês podem encontrar na internet, qualquer lugar que vocês procurarem, que tem infinidade de percentuais de erro que vocês vão determinar, né? Aqui é só como base para os principais, 5, 10 ou 1%. Mas existe a 3, existe a 2, existem tabelas para os erros que vocês colocarem para sua pesquisa. Então, olha, a 5%, o valor que eu tenho do Q quadrado, com grau de liberdade de 1, o alfa de 5%, o valor do Q quadrado deu quanto? 3,84. Então, aqui, ó, 3,84. Beleza? Q quadrado calculado, Q quadrado tabelado. Aí é que vem a nossa regra. Ó, agora, né, você vai comparar a sua regra. Aí você vai vir aqui para o teste do Q quadrado. Ó, o que diz o teste do Q quadrado? Se o valor calculado da estatística, quem que é o valor calculado da estatística? Q quadrado, tabela, calculado, né? For menor do que o valor crítico da tabela, não rejeite a hipótese da nulidade. É o nível de significância estabelecido.
Então, se eu vier aqui agora no meu elemento, aqui no meu texto aqui, e ver aqui, ó, qual que é o valor do Q quadrado? 3,42. Esse aqui é o calculado, né? Sim. Qual que é o valor do erro permitido? 5%. Qual que é o valor do Q quadrado tabelado? 3,84. Certo? Então, calculado, tabelado. Agora, a esse nível de significância, se isso aqui for menor que isso, eu não rejeito. E é menor. Se aqui é menor que isso, eu não posso rejeitar. Aí você fala, pô, então não vou poder rejeitar esse erro? Não, não vai poder rejeitar. Agora, pensa o seguinte, galera. Vamos imaginar, né, que o erro não tivesse sido 5%, que o meu erro fosse quanto? 10%. 10%. Então, vamos lá. Se o meu alfa agora não fosse 5%, se o meu erro fosse 10%, então vamos lá. Alfa igual a 10%. Quanto que seria o Q quadrado tabelado? 2,71. 2,71. Aí eu rejeitaria, no caso. Aí, com 10%, eu vou, ó, o valor que eu tenho do Q quadrado calculado é 3,49. É menor? Não, é maior. Aí, ó, se for maior, aí você vai olhar e falar, pô, é maior? Então, se for maior, o que eu vou fazer? Se o valor calculado da estatística for maior do que o valor crítico tabelado, rejeite a hipótese da nulidade a favor da hipótese alternativa ao nível de significância estabelecido. Então, é justamente isso. A gente fundamenta com duas hipóteses: hipótese da nulidade e hipótese alternativa. Hipótese da nulidade é aquilo que a gente não quer comprovar na nossa pesquisa, que contraria a nossa pesquisa. Hipótese alternativa é aquilo que a gente quer comprovar. Conseguir comprovar, estabelecer o nível de significância possível, né? Eu vou agora conseguir calcular o meu termo, né? Fazendo isso aqui, fazendo tudo com base, seria justamente determinar aqui qual que é o erro permitido, 5, 10 ou 1%, né? E nesse caso, como o nosso valor tabelado ele é menor do que o valor calculado, aí eu poderia rejeitar. Então, a 5% eu posso rejeitar? Não. Vai ser o resultado do nosso teste aqui, né? A 5%, ó. A 5%. Na tabela do Q quadrado para o nível de significância 5% e com 1 grau de liberdade, encontra-se o valor de 3,34. Como o valor do Q quadrado 3,9 é menor do que 3,34, não rejeita a hipótese da nulidade. Portanto, Professor, pode falar. então a 5% eu não rejeito H0 e a 10% eu posso rejeitar H0 e aceitar H1. Isso, você pode rejeitar H0 a favor de H1, se tivesse a 10% de erro. A 5% Sim. não, entendeu? A resposta final ó, seria justamente eu indicar a hipótese da nulidade. A probabilidade de relatar dor depois do tratamento é a mesma para os pacientes que receberam ou não a droga, né? A droga que a gente está trabalhando como base. Aí você pode falar, ó, professor, fiz aqui, tenho aqui o meu teste do Q quadrado. A gente tem que lembrar que o teste, né, que a gente vai estar trabalhando, tem certas restrições, então eu posso trabalhar com uma amostra, quando a gente for trabalhar com quadrado, a gente tem que ter uma amostra maior do que 20 elementos. Se for maior ou menor que 40, a gente tem que ter algum tipo de restrição, mas normalmente quando a gente trabalha com teste do Q quadrado, a nossa representação dele sempre vai ser maior do que 50, 100. A gente está quantificando dados, né? A gente trabalha com esse elemento, a gente precisa de dados bem expressivos, tá vendo? 200 pessoas, lá no trabalho tem mais de 1.000, então a gente precisa aí de dados que são bem expressivos, né? Dados que dão resultados bem expressivos para o nosso fundamento, tá? Então, aqui, por relação a essa restrição, né, tem até no livro aí como base de vocês, mas é apenas como uma possibilidade para vocês estarem vinculando aí o teste de vocês, caso vocês estejam para pequenas amostras. Mas para pequenas amostras não seria o caso do próprio Q quadrado para a gente ter como execução. Existe um coeficiente que se chama coeficiente de Joule, que vai trazer para a gente uma possibilidade da definição de como que a gente pode calcular, dar uma associação melhor ao teste do Q quadrado, ou seja, trazer um resultado que seja mais comprovatório para o teste do Q quadrado. Então, é uma outra forma
que nada mais nada menos que consiste no produto da diferença pela soma. Então, eu faço AD menos BC e depois AD mais BC, né? Tá aqui. Esse resultado, no final, vai me trazer uma associação em 5 níveis. 1, menos 1, 0, ou na faixa de 0 até 1, ou na faixa de menos 1 até 0, para a gente ter aí as possibilidades de associação. É como se fosse um coeficiente de correlação entre essas duas variáveis. É só uma forma de vocês estarem colocando um valor a mais no Q quadrado. Precisa disso? Não. Você pode encontrar na literatura alguma coisa que fala do coeficiente de Euler. Eu trouxe para vocês para deixar como elemento aí, que é nada mais nada menos que você fazer o produto pela soma. Ah, professor, por que isso não tem trabalho? Tinha no trabalho as 3 questões para vocês ficarem fazendo isso, mas novamente eu falei com você, né, eu tomei a liberdade de fazer um trabalho que é mais voltado para aplicação direta e para vocês ficarem com o essencial, do que provavelmente dito para vocês simplesmente irem lá e ficarem executando continhas e depois não tirarem nada disso, né? Então, o coeficiente de Euler é um tipo de associação que a gente pode executar, uma associação onde você calcula a parte dos dados tabelados do Q quadrado e você vai lá e dá um upgrade na sua resposta. Além de eu conseguir rejeitar a hipótese de nulidade, eu ainda posso falar que essas duas variáveis estão associadas de forma positiva ou negativa, ou perfeita positiva ou perfeita negativa. Perfeita positiva que quer dizer o quê? Que todo aumento da variável A pode levar ao aumento da variável B. Ou toda redução da variável A pode levar à redução da variável B. Perfeita negativa, então, é a oposição. Se eu aumento A, eu reduzo B. Se eu aumento B, eu reduzo A. Essa contrapartida da representação da associação a gente pode medir com esse tipo de coeficiente que passa aí pelo Q quadrado. Aí tem mais um exemplo agora, olha, do teste do Q quadrado. Com base nos dados apresentados na tabela a seguir, teste a hipótese de que a proporção dos recém-nascidos defeituosos é a mesma para qualquer que tenha sido a época que a gestante foi atacada pela rubéola. O alfa aí é o nosso máximo do erro permitido. Então, olha, até o terceiro mês eu tenho uma possibilidade aqui na representação da condição do feto, do nascimento do feto, até o terceiro mês, 36, normal 14 com algum tipo de defeito, né? Depois do terceiro mês, normal 51 e com algum tipo de defeito 3. Aí, ó, se eu analisar essa tomada aí de base, né, eu já consigo ter um viés para onde que vai seguir, né? Existe uma diferença, eu preciso comprovar estatisticamente que essa diferença existe, há um erro de apenas 1%. Então, quando eu começo a minha pesquisa, se for uma pesquisa que eu estou executando, eu vou escolher o erro. Se for uma pesquisa que outra pessoa já começou a executar, eu estou dando continuidade, ou de fato eu quero tomar como base alguma coisa com relação a isso, eu vou escolher esse alfa. Nesse caso aí, o alfa que a gente tem como base, ele é de 1%, tá? 1%. Então, alfa de 1%, e aí eu preciso de executar a partir daí as duas hipóteses, hipótese da nulidade e hipótese alternativa. A hipótese alternativa para a gente e a hipótese da nulidade vão partir do mesmo princípio, eu determinar e verificar se vai existir correlação entre o ataque da rubéola com o tempo em que eu tenho a gestante, né? O tempo que a gestante está, o tempo de que a mulher ficou grávida, então, antes dos 3 meses ou depois dos 3 meses. Se vai ter alguma relação entre a época, né, em que a rubéola atacou. Então, nulidade. A probabilidade dos recém-nascidos defeituosos é a mesma em qualquer que tenha sido a época que a gestante foi atacada. A mesma. Essa aqui está contradizendo o que eu quero comprovar. Eu quero comprovar que existe diferença entre ela ser atacada no início da gestação ou no final. A probabilidade de recém-nascidos defeituosos depende da época que a gestante foi atacada. Probabilidade, né? Dependendo da época, hipótese alternativa, que é o que eu quero comprovar. Qual que é o nível de significância? 1%. Então, eu quero executar essa pesquisa e ter apenas 1% de erro. Vou executar o teste do Q quadrado, tenho os dados tabelados, fui lá, executei o teste do Q quadrado, né? E encontrei esse valor de 9,56. Então, 9,56 é o valor do Q quadrado calculado. Q quadrado calculado igual a 9,56.
9,56. Vou colocar aqui como base aqui para vocês, 9,56, né? A 1%, né, de representação, esse nível de significância que eu tenho para o π² a 1%, o valor que eu tenho para o teste de quanto? 6,64. Então, eu posso falar que o π² tabelado é igual a quanto? 6,64. Então, o calculado é maior que o tabelado. Se o calculado, né, se o valor do π² calculado é maior, então eu posso, de fato, ir lá e rejeitar a hipótese da nulidade. Na tabela do π² para 1% e 1 grau de liberdade, tem-se o valor de 6,64. Com o valor calculado de 9,56 é maior do que o 6,64, conclui que a proporção dos recém-nascidos com defeito é maior quando o ataque da rubéola ocorre nos 3 primeiros meses de gestação. Quando eu afirmo isso, eu acabei de rejeitar quem? A hipótese da nulidade, que falava que era o contrário. Consegue concluir, né, que o π² serve como base justamente para isso? Eu ter uma representação, eu tenho uma tabela 2x2 assim, preciso de fazer a continha, chegar no valor do π² calculado e tabelado. A tabela do π², eu só vou olhar nesse primeiro momento, apenas nessa primeira linha, 1 grau de liberdade, tabela 2x2, né? Então, 10, 5 ou 1%, 2,71, 3,84, 6,64. Eu consigo concluir isso a esses 3 níveis de significância. Basta investigar esses elementos para esse item que eu estou investigando, né? Que eu estou calculando. Então, quando eu olho para cá agora, né? Para os slides ou para esse exercício aqui da questão 1, eu já sei que eu vou ter que calcular justamente isso, né? Fazer justamente essa base aí para o π². Tá? Beleza? Alguém tem alguma dúvida nessa primeira parte do π²? Sim? Não? Talvez? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Tá. Aí vamos agora vou apresentar para vocês um segundo teste. Se chama teste de distribuição T ou apenas teste de distribuição T de Turing. O que significa a gente está trabalhando com essa representação do teste? Primeiro, eu tenho que relembrar o conceito da hipótese. As hipóteses da nulidade e hipótese alternativa, né? Para a apresentação desse segundo teste, eu tenho que retomar esse conceito de que tanto a hipótese da nulidade quanto a hipótese alternativa vão ser fundamentadas igual ao teste do valor do π², né? O teste do T de Student vai ter que ter a representação da variável que eu consigo encontrar como tendo um teste para o teste da nulidade. Perdão, estou embolando tudo. Cachorro virou aqui de novo. Sai daqui, bichinho. Tá uma mesmo. É porque eu fico postando aqui para gravar, para poder partir aula em três tópicos, né? Deixa eu colocar aqui para gravar de novo, por isso que eu me embolei. Vamos lá. O teste do T de Student, então, eu preciso de começar fundamentando a hipótese da nulidade e hipótese alternativa, que nem a gente fez no teste do π². No começo da apresentação, eu posso separar as amostras, fazer a coleta como a gente já está aprendendo, tudo mais, fazer a representação do que é importante para o objetivo. Na hora de fundamentar, eu vou representar esses objetivos. E aí, eu vou ter a possibilidade de trabalhar com o teste da distribuição T em dois tipos de abordagem. A primeira abordagem, que é aquilo que eu mais utilizo na análise da saúde, é quando a gente trabalha com dados que são pareados. Dados pareados que podem ser executados por meio de um teste bilateral ou unilateral. O que vai caracterizar o teste ser unilateral ou bilateral? Apenas a forma como eu vou escrever a hipótese da nulidade. Tá? Então, o teste do T de Student, quando a gente está trabalhando para dados que são pareados, eles têm 4 passagens que podem ser ditas como base, né? As 4 possibilidades que são ditas aí como as principais. A primeira delas, elas diz o seguinte: quando se mede a mesma variável nas mesmas unidades antes e depois de uma intervenção. O que significa isso? Significa dizer que eu vou trabalhar com a variação em um elemento e vou coletar, depois de um tempo observado, se teve a mesma variação segundo um procedimento diferente.
O principal modelo que a gente pode pensar aqui é com relação àqueles testes que vocês podem visualizar como tempo de reflexo quando a pessoa consome algum tipo de droga ou não. Tipo, para teste para bebida alcoólica, né? Se você tiver com efeito de algum tipo de bebida alcoólica, o seu tempo de reflexo ele é menor. Mas para eu poder conseguir falar que esse tempo é menor, eu tenho que pegar a mesma pessoa, aferir o tempo de reflexo dela quando ela não está com nenhum tipo de droga no organismo, né? Quando ela não está sob o efeito do álcool, e depois aferir esse tempo novamente para a mesma pessoa, para eu poder conseguir afirmar que o efeito da diminuição do reflexo ela vem a partir do efeito do álcool, né? A partir do momento em que ela está sob o efeito do álcool, eu tenho o reflexo reduzido. Então, quando eu trabalho com essa abordagem, a minha variável seria o quê? O reflexo da pessoa em uma circunstância e ela está ali precisando daquele reflexo, né, rápido. Então, para uma batida, para um acidente, ela precisa daquele tipo de reflexo rápido. Então, antes e depois da intervenção, antes de eu aplicar a droga nela ou antes, quando ela não estava com a droga, ou se eu estiver trabalhando com dois medicamentos diferentes para poder comparar. Quando os participantes da pesquisa são recrutados aos pares ou são pareados por idade, estágio da doença, sexo. Neste caso, os participantes recebem a droga o outro tratamento, e o outro recebe tratamento convencional. Quando a gente fala no teste de TED Student, então, eu posso trazer como base, né, aqui, aqueles testes que podem ser feitos com os animais, né? Principalmente a nível científico, quando vai fazer algum teste de tratamento de droga, a gente consegue imaginar esse tratamento sendo primeiro realizado em animais. Só que a representação do tratamento feito em animais, ela pode trazer como base para a gente que a gente consegue contornar as variáveis de efeito muito mais tranquilo, né? Muito mais ter um ajuste muito mais fino do que se a gente estivesse fazendo esse teste em seres humanos. Então, quando eu vou conseguir fazer essa representação para dados pareados, eu tenho que trazer em mente que eu vou estar com um organismo que, na minha cabeça, eles não são independentes. Pense o seguinte, eu tenho dois grupos de ratinhos, né? Eu estou trabalhando com dois grupos de ratos. Para eu conseguir falar que um rato A é igual a um rato B, eu preciso de ter as mesmas características de peso, de idade, de sexo, eu preciso de ter as mesmas características quanto ao desenvolvimento de algum desfecho, eu preciso de controlar essas características. Então, se eu apliquei o medicamento A no rato 1 e apliquei o medicamento B no rato 2, nos dois grupos, A e B, né? Se os dois reagirem da mesma forma e eles tiverem a mesma idade, o mesmo sexo, ou seja, tiverem o mesmo estágio de evolução daquela doença por meio daquela droga que eu apliquei, ou o retardo daquela doença, é porque esses dois organismos eles são similares. Em circunstâncias, quando a gente precisa fazer essa investigação, eu necessito de ter o mesmo organismo, mas são em corpos diferentes. Eu não vou fazer o teste com o mesmo ratinho, porque se eu fizesse o teste com a droga A e com a droga B, poderia ser que a droga A influenciasse com a droga B, por meio da droga B. Mas se os dois reagem da mesma forma, eu posso ter um resultado que ele é tido como satisfatório. Terceiro tópico, quando se mede a mesma variável em um par de gêmeos ou, né, como o próprio mãe e filho, para aquelas consequências que são tidas, né, como agentes que relacionam aí por meio da genética, né, alguma característica que dependa da genética para poder se propagar. No quarto ponto, quando se faz um experimento de laboratório com elementos de repetidas vezes, né, e com representações a gente faz o controle por meio de tempo, controle por meio de um grupo significativo de análise e tudo mais. Vou mostrar todos esses exemplos aqui, basicamente com alguns exemplos para vocês. Olha, primeiro exemplo. Vamos entender juntos, que até para explicar isso é um pouquinho complicado. Para verificar se uma droga é eficiente na inibição do crescimento de tumores, foram injetadas células cancerosas em 14 ratos similares. Quando eu falo 14 ratos similares, eu tenho que ter, para esses ratos, características que são similares. Eles têm que ter mesma idade, peso, eles têm que ter alguma representação que aquele teste tenha, e para que aquele teste tenha significância. Então, pode ter N variáveis ali que vão fazer com que aqueles ratinhos sejam caracterizados como similares. Tem 14 ratinhos ali. Depois, os tumores foram medidos, né?
e foram formados pares de dois ratos, né? Pares de ratos com tumores do mesmo tamanho. Então, eu peguei lá, a partir dos ratos, aferi qual foi o desenvolvimento deles por meio daquela injeção das células cancerosas, né? E quais que representaram, tiveram um avanço de forma similar também. Então, tem ratos similares que vão responder ao avanço da doença da mesma forma. Se eles estão respondendo da mesma forma ao avanço, eles poderão responder da mesma forma ao retardo, né? O meu teste, ele diz como base, né, que ele quer testar a eficiência da droga na inibição do crescimento dos tumores. Se ele quer fazer isso, é porque, de fato, eu consigo imaginar que se ele está crescendo na mesma proporção, ele também possa se reduzir na mesma proporção. Por sorteio, né, um rato de cada par, ou seja, tem dois ratos com tumores de tamanhos idênticos, né? E que foram produzidos a partir da injeção em ratos similares. Eu imagino, apesar de saber que são dois corpos diferentes, eu imagino que aquele elemento ali é justamente um único corpo, é um único indivíduo. Eles responderiam da mesma forma. Por isso que a gente pode trabalhar isso como sendo dados pareados, né? É como se eu estivesse trabalhando num par que vai se responder da mesma forma. Porque se eu não tiver essa característica garantida, o que me dirá que o avanço da droga, do desfecho da doença no rato A, não foi por meio de uma outra comorbidade, né? Não foi por meio de uma outra doença que ele já tinha como pré-existente. Então, eu preciso de ter essa representação como tendo um grupo que é similar. Então, um dos ratinhos recebeu a droga de tratamento e o outro foi mantido apenas com a base de controle. Eu quero ter evidências, né, para poder conseguir comparar isso. Vou fazer a minha representação e posso trabalhar com teste que é bilateral, teste unilateral. Se eu for trabalhar com teste bilateral, eu poderia falar que os dois grupos de ratos, né, tiveram diferenças estatísticas quanto ao tratamento da droga, ou seja, a representação do tratamento teve resultado diferente para os dois grupos. A hipótese da nulidade seria falar que a droga não teve influência, né? O mesmo resultado que eu tinha para o grupo de controle foi o mesmo da droga. Então, seria justamente eu contradizer a minha afirmação, que é o meu objetivo principal. E se eu estivesse falando com teste unilateral, eu ia falar que a droga de teste, droga A, é mais eficiente do que o placebo, né? Seria a base que a gente está trabalhando como resultado. Neste caso aí, como eu trabalho com o placebo e com a droga, o teste unilateral e o teste bilateral, executando um teste bilateral, eu teria mesmo o resultado do teste unilateral, porque diferente e maior, nesse caso, seria a mesma coisa, né? Então, olhei para minha representação, escolhi pós-nulidade, escolhi pós-alternativa, executei o teste, né? E aí a gente começa a encontrar situações adversas. Vamos olhar um segundo exemplo em que a gente poderia configurar como um teste pareado e que eu poderia usar o teste da distribuição T para usar, para poder responder essa questão, né? Olha só, um professor quer saber se o curso de leitura dinâmica faz aumentar a velocidade de leitura dos alunos. Mede-se, então, a velocidade de leitura de 22 alunos que se dispuseram a participar da pesquisa. Olha que legal. Tenho uma ideia inicial onde 22 alunos vão fazer a participação do curso e vão aprender alguma coisa. Eu já consigo imaginar que se eu vou fazer o teste para esses 22 alunos, os mesmos 22 alunos vão ser submetidos a um segundo teste posteriormente. Então, mede-se então a velocidade de leitura dos 22 alunos que se dispuseram a participar da pesquisa. Depois, ministra um curso de leitura dinâmica e novamente mede-se a leitura dinâmica, né? Mede-se a leitura desses alunos. Quais seriam as hipóteses desse teste, né? Olha, se eu faço essa aplicação, aferir o resultado antes da leitura e depois da leitura é o mesmo grupo. Um grupo, então, se é o mesmo grupo aferido a dois testes diferentes, eu estou trabalhando com um dado que ele é pareado. Por que eu estou batendo nessa tecla do pareado, pessoal? Porque o teste da distribuição T ele tem um passo a passo, mas para a gente executar esse passo a passo, eu tenho que caracterizar ele nessas condições que a gente está vendo aqui. Ele tem que ser classificado nessas condições. Se for grupos independentes, a gente não vai poder aplicar aqui. Então, para grupos pareados, se vocês identificarem uma circunstância que se enquadre em uma dessas problemáticas, a gente pode executar esse teste que a gente vai estar vendo hoje.
Tá. Esse é o terceiro ponto, a gente fez isso aqui. Aí vamos olhar esse exemplo aqui que a gente vai trabalhar juntos. Para verificar se duas drogas diferentes usadas, né, como bloqueadores de tosse alteram o tempo de sono, foi feito um ensaio com 9 voluntários. E os tempos de sono dos voluntários, cada um com suas drogas, cada um com seus tempos, eles estão representados cada um ao lado. Então tem aqui o voluntário 1, ele tomou a droga, né, no dia A, no dia 1, lá, teve um tempo registrado do sono, e depois de 1 ou 2 semanas, quando aquela droga já não estivesse mais fazendo efeito no corpo deles, também deve ser analisado, né? Você não pode pensar que você vai ter a mesma droga, a mesma amostra aplicando testes diferentes, sem você garantir que o teste A não influencie no teste B. Isso é primordial. Não posso, de hipótese alguma, deixar que o A tenha algum tipo de influência no B. Isso aí tem que estar bem separado. Então, tenho esses 9 voluntários, droga A e droga B, né? Eu tenho a representação do tempo para droga A e para droga B, e aí eu tenho um procedimento para poder fazer. Eu já consigo caracterizar isso como sendo um dado pareado, e se é um dado pareado, eu posso fazer o seguinte: determinar hipótese de unidade e hipótese alternativa. O tempo médio do sono é o mesmo para as duas drogas, H0. Se eu falo que o tempo é o mesmo, eu estou contrariando que eu quero encontrar uma droga que é mais eficiente que a outra. E H1, né, eu não sei qual que é a droga mais eficiente, então eu não posso dar um sinal para uma ou para outra. Então o tempo médio do sono é diferente para as duas drogas. Se é diferente, uma vai ser melhor que a outra. Há um nível de significância que eu quero estabelecer aí, que eu quero colocar, né? Coloquei como sendo 0,05%. Então vamos lá. Para poder executar isso, eu preciso de calcular, ter os seguintes passos. Primeiro, eu vou calcular a diferença entre os dois grupos. Então, diferença do grupo 1 para o grupo 2, D é igual a x2 menos x1, né? E a representação do somatório aí das diferenças dividido pela total de pessoas que eu possuo vai ser já dar justamente a média das diferenças que foi dada aqui como D. Quando eu calculo a variância desse elemento, eu posso usar essa formulazinha aqui feia, né? E ter um resultado que vai ser o resultado estatístico aí para minha pesquisa. Depois eu vou calcular o valor T. É esse valorzinho aqui que é justamente a representação que a gente precisa de buscar e eu preciso dizer para vocês explicar. Primeiro, eu vou mudar o conceito com relação à abordagem dos graus de liberdade que a gente tinha no Q quadrado. Antes, no Q quadrado, nossa tabela tinha quantas linhas e quantas colunas? 2 linhas, 2 colunas. Então, se eu não estivesse trabalhando com o voluntário 1, que seria essa primeira linha aqui, eu só teria o quê? O segundo, né? Tinha uma variável A e uma variável B. Agora, se eu não estiver trabalhando nessa linha aqui, quantas possibilidades de linha eu tenho? Mais 8, né? O grau de liberdade para a gente vai ser sempre o número de linhas que eu possuo na minha representação do estudo, menos 1. Então, nesse caso aí, ó, se ele não estiver na primeira linha, ele pode estar nas outras 8 linhas. Então, o grau de liberdade ele é 8. Então, tenho o nível de significância, tenho as hipóteses, tenho um grau de liberdade para o meu estudo, né? E aí eu vou calcular esse valor T. Aí eu vou colocar aqui para vocês, né, esse valor T, a gente vai lembrar de um conceito que a gente viu lá atrás, que se chamava erro padrão da média. Era um SX igual a S sobre raiz de N. A gente passou por ele, a gente não ficou muito preso nele, né? A gente só falou o seguinte: quando a gente trabalha com amostra, né, eu não vou usar apenas o desvio padrão, usar apenas o desvio padrão sobre a raiz de N. Se tiver trabalhando com a população, é só desvio padrão. Se tiver trabalhando com a amostra, divido por raiz de N. Então, esse SX aqui, bata uma foto nele, bate sim, né? Faz uma memória fotográfica. E agora vamos olhar para o valor T. O que é o valor T? O valor T é eu fazer a média das diferenças da distância, que é a 100, dividido por raiz de S ao quadrado sobre N, tá? Então, ó, o T. Quando eu coloco aqui a minha representação D, né, coloco aqui, vamos olhar aqui para baixo. A raiz dessa forma aqui, ó, variância ao quadrado sobre N, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. S ao quadrado, a raiz quadrada, dividido por raiz quadrada de N. Não é a mesma coisa?
qual que é a raiz quadrada de qualquer número ao quadrado, né? Se eu estivesse calculando isso aqui ao quadrado, qual que seria a raiz quadrada de qualquer número ao quadrado? É o próprio número, né? Então, a raiz quadrada de S ao quadrado é o próprio S. Então, vamos reescrever isso aqui, ó. T é igual a D, que é a média das diferenças, dividido por raiz quadrada de S ao quadrado dá o próprio S. S dividido por raiz de N. Pronto. Olha só. Isso aqui, D sobre S sobre N, vai me dar aí o valor da distribuição T, que é aquilo que a gente busca. Vamos analisar isso aqui na prática. Eu vou abrir aqui agora com vocês, tá? Um valorzinho, um resultado aqui no Excel, rapidinho. Aí eu já mostro também como vocês podem calcular isso, né? Depois eu vou passar isso aqui para vocês, e aí pode servir até como base aí para vocês depois terem a ideia aí para poder fundamentar algum tipo de estudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é conseguir planilhar isso aqui por meio do Excel, né? Eu preciso de ter algum tipo de representação para poder conseguir calcular isso aí na minha vida depois, né? Então, vamos lá. Você vai planilhar ou você já vai ter esses dados planilhados. Quando eu olho para cá, então, ó, eu tenho voluntário 1 até o 9. Está quantificado aqui no Excel, tá vendo? Aqui. Ó, os voluntários estão analisados aonde? Na coluna B, né? Na coluna B, da linha 6 até a linha 14. Quando eu olho aqui para o tempo de droga, né? O tempo do sono da droga A, eu estou na linha C até a linha 14, na coluna C. E quando eu tenho a representação do tempo de sono para droga B, eu estou na coluna D, da linha 6 até a linha 14, né? Então, C ou D, da linha 6 até a linha 14. Primeira coisa que eu tenho que calcular, a diferença, né? Como que eu poderia calcular a diferença? A diferença, ó, só você apertar aqui no Excel um igual, o que você quer calcular? Eu quero calcular a diferença de B, né? O que é B? Cliquei aqui no B, menos essa daqui, ó, A, B menos A. Então, que na verdade consiste o quê? Na linha 6, né? Na coluna D, menos a linha 6, coluna C, que é o que está escrito aqui. Se eu apertar o Enter, eu tenho aqui essa diferença. Então, se eu tivesse 100 números quantificados aqui, para eu poder começar fazendo um teste de distribuição, eu ia quantificar 100 números um do lado do outro. Dados pareados, um par, né? Um do lado do outro. Vou coletar a resposta que eu tive para aquela eficiência um do lado do outro. Coloquei aqui do ladinho. Agora, o que eu posso fazer com isso aqui? Ó? Eu vou clicar aqui do lado, assim, ó, nesse x aqui do lado, ó, e vou arrastar. Na hora que eu arrastar até o final dos meus dados, eu vou calcular a diferença entre todas as linhas. Então, não preciso de ficar calculando isso na mão. Lembra que eu falei com vocês que eu não precisava de colocar isso na mão para vocês, porque, de fato, quando vocês fossem executar, vocês poderiam executar os cálculos usando algum software. Então, aqui, ó, o que é esse tópico aqui no C, ó? No 0, D7 menos C7. O que é esse daqui? D8 menos C8. Então, ele já reproduz, ó, D9 vezes C9. Ele já entende que você está querendo fazer essas linhas, sem eu precisar de ficar digitando linha a linha. Pronto, calculei aqui. Agora, além de fazer isso aqui, eu preciso de calcular a média. A média que eu preciso fazer, somar tudo e dividir por N, né? Então, vamos fazer a soma disso aqui primeiro. Eu posso fazer a média de novo, mas vamos fazer a soma só. Então, ó, D, né, igual, eu quero fazer soma, né? Soma, viu? Soma, abro parênteses, fecho parênteses. Aqui dentro, ó, eu vou colocar, aperto OK, eu quero somar desse número aqui até quem? Até o último, né? Até esse de cá, ó. Esse de cá. Então, é do F6 até o F14, que é aqui que eu quero. Na hora que eu apertar um Enter, vai ter a soma. A soma deu quanto? 9. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque se estivesse com um prontuário, alguma coisa assim, vocês não teriam 2, 3 linhas. Vocês poderiam ter 200, 300. Então, vocês iam fazer para um e iam reproduzir para todos. Tem aqui a soma direta desses números. Aí, ó, olha os cálculos que a gente fez, então. Eu tenho o N, qual que é o N? É o total de pessoas que eu tenho, que dá 9, né? 9, da onde eu tiro isso? São essas 9 pessoas aqui, ó. 9 aqui, né? Resultado 9. Distância média. Se eu pegar
a média dessa diferença, se eu pegar 9 e dividir por 9, dá quanto? 1, né? Que já dá o próprio valor aqui. Se eu quisesse fazer isso aqui também, eu poderia fazer também, ó. Se eu quisesse calcular a média direto, né? Você ia vir aqui igual, ó, média, escreve média, parênteses, aí você vai circular qual que é a média que você quer. Você quer da onde até onde você quer calcular a média? Ah, desse ponto aqui até o último, né? Então tá aqui, ó, desse ponto aqui até F14, F6 até F14. Quero calcular a média. Pronto, a média deu 1. Tá vendo? As coisas que a gente ficava calculando lá e tal, é só fazer a linha ali que eles já calculam pra gente. Quer fazer soma? Digito soma e peça soma. Quer calcular a média? Digito média e peça média. Aí você pode falar assim, tá, professor, então se eu quiser calcular a variância, ao invés de usar aquela forma, eu posso pedir para calcular a variância? Pode, mas o Excel, ele traz pra gente o desvio padrão. Mas a variância não é a mesma coisa que o desvio padrão ao quadrado, então o que eu faço? Pego, aqui dá para ver a forma, ó, desvio padrão, desvpad, ponto A, primeiro tipo de desvio padrão, e informa aqui, ó, o que eu quero, da onde até onde eu quero calcular o desvio padrão. Eu quero calcular o padrão do E6 até o E14. Então, é do E6, que é desse aqui, ó, diferença. Eu quero calcular o desvio padrão do E6 até o E14, que está aqui embaixo. Então, eu venho aqui e digito desvio padrão do E6 até o E14, né? E elevo ao quadrado, né? Eu acabei de excluindo o termo. Digito e eleva ao quadrado. Na hora que 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. Então, a variância aqui continua sendo apenas 1. Se eu vou analisar a minha forma que eu apresentei para vocês, ó, qual que é a forma que eu tenho? T, né? Vou colocar aqui no cantinho. T é igual a média das diferenças D sobre S ao quadrado sobre N, né? Isso aqui a gente viu que é a mesma coisa e o T igual a D sobre S sobre raiz de N. Isso aqui é a mesma coisa. Né? Aí, ó, quando eu olho agora para cá, eu já consigo imaginar, então, que quem que é esse Dzinho aqui? Ah, esse D aqui é o D médio aqui, que é 1. Quem que é o SS aqui? S é 1. Quem que é esse N? N é 9. Então, basta eu pegar e jogar isso aqui agora. T é igual a 1, né? 1 dividido por 1 dividido por raiz de 9. Raiz de 9 dá 3. Então, o T vai ser igual a 1 dividido por 1 terço, né? 1 dividido por 1 terço é a mesma coisa que 3. Né? Repete o primeiro, multiplica por inverso do segundo, dá 3. Então, ó, eu sei que o T que eu calculei aqui, que é o valor, é a mesma coisa que quadrado. O que quadrado não tem um valor calculado, só que o valor do que quadrado, o cálculo do que quadrado, ele é só uma forma, ele é mais facinho. Aqui a gente tem que executar aquele passo a passo, tá? Então, o valor que eu calculei aqui é o valor do que quadrado, é o valor do T calculado, né? O valor da estatística calculado. Vai existir um valor T que eu vou encontrar, que é o valor T tabelado. Então, vamos lá para o valor QT tabelado. Vou pegar aqui a tabelinha de distribuição T, vou mostrar para vocês agora. Também existe uma tabela, tá? Aí você vai vir, ó, o teste é bilateral, tá? E os 5% de significância. Então, o teste bilateral, 5% de significância, grau de liberdade 8. Por que 8? Porque tem 9 linhas, menos 1 é 3. Então, o valor do T, né? O T tabelado, ele é 2,31, né? O 6 aqui pode fazer esse aqui vir para 1, então fica 2,31. Então, reparem, ó, o valor T tabelado, 2,31. Tá aqui. Quando a gente vai calcular o valor T, ó, a gente também pode colocar aqui, né? A chamada, como a gente quer 5%, a gente coloca metade, 2,5% menos 100 dá 97,5, né? Se eu colocar aqui, vai dar a mesma coisa, 2,31 que a gente viu aqui.
Então, eu olho na tabela ou eu jogo na forma, mas é melhor a gente usar sempre na tabela, porque na forma é mais difícil de compreender. Vou olhar aqui na minha tabela do 2,31, tá bom? Aí, o que eu preciso de fazer agora? Eu preciso de observar justamente aquele mesmo princípio que a gente teve lá na distribuição do Q quadrado, lá no teste do Q quadrado. O erro é uma barreira, né? Para o valor P, se eu estiver acima do erro, o valor do erro, não vou poder rejeitar, porque lá eu estou calculando o erro, né? Eu estou de fato com o erro. No Q quadrado ou no distribuição T, eu não estou com o erro em si. Eu estou com a medida associada ao erro. Então, olha, a medida máxima que eu posso ter para eu poder falar que eu não posso rejeitar a hipótese da nulidade é de 2,31. Tudo que estiver abaixo desse 2,31 aqui, eu não vou poder rejeitar a hipótese da nulidade. O valor do t calculado ele deve ser maior do que o t tabelado para eu poder conseguir rejeitar a hipótese da nulidade. Lembra do Q quadrado? O valor do Q quadrado, né? Ó, o valor do Q quadrado tabelado aqui era 3,84, 5%. O meu valor calculado era 3,49. Nesse caso aqui, ó, quando ele era maior, eu não podia rejeitar. Quando o calculado era maior do que o tabelado, eu podia rejeitar, né? Calculado maior que o tabelado, eu podia rejeitar. Quando não é maior, eu não posso. Aqui é a mesma coisa para o t. Para o valor t em si, se o valor t calculado, que é 3, for maior do que o tabelado, aí eu posso rejeitar a hipótese da nulidade. Se ele não for, eu não posso rejeitar a hipótese da nulidade. Então, como o valor t é superior ao valor da distribuição t, né, da tabela de t-student, a grau de liberdade de 8%, de 8, ao nível de significância de 5%, então nós podemos rejeitar a hipótese que o tempo de sono das duas drogas, é o mesmo. Quando eu consigo falar que eu posso rejeitar isso, eu estou afirmando que o tempo das drogas, o tempo do sono em relação a essas duas drogas, ele é diferente. Então, olhando para essa observação, a gente tem que colocar na nossa cabeça o seguinte: eu tenho um teste que afirma tem a mesma afirmação do próprio Q quadrado, né? Que quando a gente estiver trabalhando com a nossa representação aqui, eu tenho que imaginar que a partir desse momento, toda vez que eu encontrar um valor calculado, esse valor calculado vai ser maior do que o valor tabelado para eu conseguir rejeitar a hipótese da nulidade. Só que a gente não pode confundir esse valor calculado e tabelado com o valor P, né? O valor P que a gente estava trabalhando lá atrás, ele já trazia o erro, né? Era o erro, o valorzinho do erro. Então, o erro não podia ser maior do que o erro permitido. Agora, esse valor que eu tenho para o valor T, né, da minha distribuição T, ou para o Q quadrado, sabe, o Q quadrado, ele deve ser sempre maior do que o valor crítico. Pensem que o valor da tabela, né, que a gente está calculando, que a gente está achando, é dado como valor crítico. Tudo que estiver acima desse valor crítico, eu rejeito a hipótese da nulidade. Tudo que estiver abaixo, eu não rejeito a hipótese da nulidade. Se a gente fizer isso, tanto para o Q quadrado quanto para o teste da distribuição T, a gente vai ter relevância quanto à base que a gente precisa de investigar, né? Como que seria justamente conseguir evidenciar qual que é o efeito que eu tenho para o tempo da droga, né? O tempo da droga, não, o tempo de sono por meio do consumo das duas drogas A e B, para esse exemplo teste que a gente viu hoje aqui na aula. Conseguem ver assim a aplicação direta? Conseguem entender essas diferenças? O que vocês acharam? Eu sei que é um pouco confuso, na próxima aula a gente vai fazer mais exemplos, e é justamente por ser um pouco confuso, né, que eu não pedi para vocês calcularem o valor T no próprio trabalho de vocês. Mas no final a gente vai ter, né, a possibilidade de ir avançando, de chegar aí nas duas últimas aulas e conseguir ver exemplo, fazer essas diferenças, fazer outros exemplos aplicados. A gente vai fazer exercícios juntos, né, independente de estar valendo ponto ou não, tá bom? Beleza? Beleza, é o que você falou, o valor T realmente ele é mais complicado, mas eu acredito que a gente fazendo o exercício, a gente vai conseguir descomplicar na realidade. Exatamente. E assim, é por isso que eu não coloquei
ele no trabalho, porque ainda mais aqueles que não estão presentes aqui na hora de pegar para poder estudar e tudo mais, né? Pode surgir dúvidas que sejam pontuais, e aí, para entregar em cima da hora, assim, talvez fique um pouquinho apertado para vocês. Mas, assim, com o trabalho ficou ok? Alguém tem alguma dúvida? Tudo ok? Assim, do mais, pode chamar no grupo também, né, para poder tirar essas dúvidas com relação à forma pontual de pesquisa. Acho que essa é a importância que a gente tem que trabalhar com base, né, ver que a estatística é aplicada à área e encontrar esses exemplos, né, encontrar exemplos que vocês consigam depois reproduzir e usar como motivação aí para não esquecer essa matéria, né? Na realidade, Adam, assim, só para pontuar a importância dessa matéria para os meninos que estão no primeiro período, porque quando a gente chega lá no nono, no décimo, onde você tem o projeto de pesquisa, onde você tem o TCC, é uma matéria que faz muita falta. Eu falo isso assim, questão própria, porque eu não tive a bioestatística, porque eu entrei no segundo período, e aí quando. Eu não falo só de mim, eu falo de muitos colegas Uhum. também. Quando a gente chegou para fazer o projeto e o TCC, nós tivemos muita dificuldade. E aí entra em questões, às vezes tem que fazer uma coisinha para comitê de ética, às vezes tem que fazer alguma Isso. coisa, aí, às vezes uma pesquisa que é bonita, uma pesquisa que é legal, né? Você acaba Sim, perdendo um pouco de impacto, né? Porque se você com tivesse visto certeza. tudo isso aqui na hora de fundamentar o seu projeto mesmo, ele teria ficado, poderia ter ficado com um viés mais apropriado para você apresentar em outro lugar, para você até mesmo aproveitar isso para sua vida profissional, né? Acho que a estatística serve para a gente como essa base, né? Que às vezes a gente olha a coisa maçante, mas a gente só entende isso é geral, a gente só entende de fato quando a gente vai aplicar, quando a gente chega lá no finalzinho, né? Na reta final. Eu acho que essa matéria ela deveria ser ofertada de fato. Eu até dei essa ideia aí pro coordenador de vocês, mas assim, aí vai por meio de outras diretrizes também que a gente não pode interferir diretamente, mas eu acho que essa matéria deveria ser ofertada no oitavo período. No oitavo assim, no oitavo não, perdão, no sexto período, né? Sexto, quinto período, na metade lá, né? Metade já na reta final, mas na metade do curso, quando o aluno já tivesse em contato com uma iniciação científica, já tivesse ali com aquela maturidade para poder entender de fato que a disciplina ela tem um impacto muito grande sobre vocês quando vocês precisam, né? E esse impacto Exatamente. E para ela não se perder de certa é, forma, né? Porque algo que você vê no primeiro período, agora é algo que eles só vão começar a utilizar isso mais no finalzinho da graduação. E, infelizmente, no decorrer aí de 4, 5 períodos, algumas coisas se perdem. Então, é até interessante eles já deixarem numa caixinha separadinho, é, porque é algo que realmente eles vão precisar. Igual eu achei muito interessante que eu assisto algumas aulas suas sobre objetivos, você sobre assiste, meu como Deus do céu. assisto. Os meninos Então, se assim, matando, né? Da vontade de pegar eles assim e puxar. então, nossa, é algo que eu vou te falar. Se a gente tivesse esse conhecimento quando a gente fez o pré-projeto, ou mesmo o TCC, eu falo porque eu penei muito para mim fazer meu Uhum. TCC, meu projeto, porque eu fiz em cima de bioestatística. Então, eu teria economizado muitas noites de sono. E é Sim, algo que a gente carrega para a vida. com certeza. Que bom, é bom ver esse depoimento também. Assim, o ótimo, assim, de tudo a gente tira um bem, né? Sempre falo isso para todo mundo. É, a gente, assim, na aula presencial, eu falo por mim mesmo, né? Eu nunca teria gravado uma aula e deixado assim para ninguém. Para vocês, querendo ou não agora, para os próximos períodos, eu vou criar aqui um drive, né, no final da disciplina, e vou disponibilizar as aulas, vou disponibilizar tudo para vocês. Vou deixar lá registradinho para quando vocês precisarem, de fato. E além disso, né, todas essas aulas que a gente está vendo tá ficando gravado, então acredito que vai ser de valia aí para quando vocês de fato é, precisarem. Assim, agora tá, a bomba tá na minha mão, o que eu vou fazer? Ou eu pego e vou estudar um pouquinho isso, ou eu vou pagar uma fortuna para alguém vir só calcular isso pra gente, porque normalmente é isso que acontece. Quando você tem um teste assim
algo muito legal para você publicar, ao invés de você simplesmente fazer, você tem que desembolsar uma grana, que às vezes é você fazer uma continha, olhar numa tabela para uma outra pessoa de um lugar que você nem conhece, que às vezes pode utilizar o dado de vocês de maneira inconveniente, às vezes pode pegar aquilo ali e aproveitar para alguma, né, outra coisa, e vocês acabam se expondo, né, por deixar esse dado aí na mão de qualquer pessoa. E acontece muito isso. Tem muito problema de vocês, quando precisarem, né, recorrerem a pessoas que usam de trabalho, mas também não respeitam aí, a base de desenvolvimento que seria a estatística. Então, assim, a gente está chegando no final, né? A gente tem mais 2 aulas aí, pode ser que o pessoal entregue o trabalho e nem volte para a aula mais, mas queria deixar essa mensagem aí para vocês, vocês escutarem com carinho o depoimento da própria colega de vocês, né, que precisou disso, e perceberem que, querendo ou não, a gente sempre vai ter um algo de bom a tirar disso, nem que a gente só perceba esse algo lá na frente, quando a gente precisar, né? Beleza, pessoal? Beleza, obrigada pela aula. Valeu, até mais, pessoal. Bom dia a todos. Ótimo dia aí para vocês. Aproveitem o dia. A gente teve um feriado aí no meio da interrogação. Aonde? Foi no exercício que você colocou que era para a gente calcular o que quadrado, aí você colocou a interrogação, ela ficou com a dúvida da interrogação por quê? Ah, perdão. Obrigado. Realize o que quadrado ao nível de significância de 1%, 5% e 10%. Pronto, finalizou. Aí fica legal. Aí o que vocês vão ter que fazer aqui, né, no final? É só faz uma continha e depois compara com o valor da tabela 1, 5 e 10%. Tá bom? Só para poder dar aquele fecho. Nossa, deu vontade de espirrar. Tranquilo? Ohana? Tranquilo. Falou aí também, não falou mais nada. Tá bom. Pessoal, bom dia a todos. Qualquer coisa vocês chamem lá no grupo. Eu vou publicar essa aula assim que terminar aqui, eu vou colocar no YouTube. Se não couber no YouTube, eu coloco lá no Drive e disponibilizo para vocês o link. Valeu, Professor, só pessoal. não esquece de postar para a gente também os slides, que vai facilitar um pouquinho para a gente realizar o trabalho. Aí, ó. Eu vou postar agora, antes de eu desligar. Vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar o link do Ava que tem tudo isso depois, mas já vou postar o trabalho lá no grupo, tá bom? Ok. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui, antes de eu desligar, porque quando eu desligo, eu abro a porta ali, vem um furacão de 15 centímetros de altura e quer jogar a bolinha por 40 minutos. Cadê? É igual a minha, só que a minha tem um pouquinho menos. A minha é uma miniatura de uma miniatura. Ah, esse daqui não, ele tá chorando ali na porta. Aqui, ó, 10. Nossa, como passa rápido, né? A gente já tá chegando no final do período. Muito engraçado que, diante de toda essa situação, né, mesmo com tudo isso, está passando muito, muito É, rápido. tá mesmo. A gente nem percebe. Não sai ainda não, deixa eu jogar esse negócio lá, que senão eu esqueço. Tá. De estatística. Agora onde que eu salvei? Achei. Ó, 10. Foi? Foi. Pessoal, então, ó, acabei de mandar lá no grupo para vocês. Nossa, abri o WhatsApp aqui, já tem uma porrada de coisa para poder responder. Mas, ó, ótimo dia a todos. A gente segue aí à disposição e vamos mantendo contato. Ao que vem a gente tá junto. Joia? Até mais. Tchau.